O que fazer enquanto eu espero? Quando eu comecei a viver os meus processos, aliás, quando eu comecei a entender que o processo que eu vivia era um processo de esperar no Senhor, a primeira coisa que eu fiz foi recorrer à internet e perguntar o que fazer enquanto eu espero, como se aquilo fosse uma fórmula certa para ser vivida e seguida, como se tivesse um script certo, né? Vou fazer desse jeitinho, porque se deu certo com alguém, vai dar certo comigo também. Uma das primeiras perguntas também que eu queria fazer para as pessoas, né, na qual eu buscava respostas nela do que fazer enquanto eu espero, era quanto tempo elas tinham esperado, quanto tempo elas estavam esperando, para que aquilo pudesse ser uma regra de fé para mim, para que aquilo que a pessoa estava vivendo também pudesse ser a minha expectativa. E eu fui me frustrando no meio do caminho. O processo de esperar no Senhor para mim, ele começou eu não querendo esperar no Senhor. Não era parte dos meus sonhos, não era a minha oração de quando criança, adolescente. O script que eu tinha feito, o roteiro que eu tinha criado para minha vida era me casar cedo. E aí eu fui chegando na casa dos 20, 22, 27, 28, 30, e os meus sonhos, as minhas orações ao Senhor tinham sido frustradas. Então o meu processo de esperar no Senhor, ele foi um processo na qual eu entrei não querendo esperar, no qual eu custei a entender que o processo que eu estava vivendo era um processo de espera. Depois que eu entendi, eu custei a aceitar. Depois que eu aceitei, eu custei a acertar o caminho. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo sobre o que fazer enquanto eu espero, eu anseio que ele não seja um script pré-formado para a vida de ninguém. Por isso que eu mudo o título dele, para um testemunho do que eu vivi enquanto espero. Eu gravo esse vídeo em dezembro de 2025, quase finalzinho do ano. Eu estou vivendo um processo de esperar no Senhor. E quando o Senhor começou a tocar na minha mente, colocar dentro de mim, para vir para a internet, contar sobre o testemunho de esperar nele, eu me questionei assim, Deus, o que é que eu vou contar na internet? Porque as pessoas estão buscando na internet testemunhos prontos, testemunhos já que assim, falam e foram felizes para sempre. E eu ainda não cheguei nesse patamar, então talvez as pessoas não queiram ouvir de alguém que ainda espera no Senhor aquilo que ela viveu, como um conflito interno mesmo. E o Senhor foi ministrando no meu coração, é justamente isso que eu quero que você seja, que você faça. Que enquanto você ainda espera, você já comece a contar o seu testemunho, de forma que você fale aquilo que floresceu na sua vida, para que outras pessoas entendam que eu também posso florescer na vida delas. Quando eu buscava na internet, né, pessoas que já tinham vivido o processo de espera, testemunhos, como uma fórmula pronta, como um script para poder seguir igualzinho, às vezes eu ouvia algumas coisas e Ju, pensava assim, poxa, para ela é muito fácil, porque ela já tá casada. Ou aquilo que eu ouvia não me preenchia, como se fossem coisas muito prontas. Gente, parece que só comigo que esse processo é difícil, que esse processo é doloroso, que esse processo às vezes eu me sinto rejeitada, abandonada por Deus. Eu olhava para as pessoas, vendo as pessoas namorando, desnamorando, casando, descasando, tendo um filho, 2 filhos, e eu não. Então eu pensava assim, será que só comigo que isso é tão difícil? Porque na internet, os vídeos, ou aquilo que eu lia em livros, ou em outros blogs, porque né, na minha época era blogs, parece que só comigo que é diferente, que é difícil. E aí foi onde o Senhor falou comigo. Abre o seu coração para contar o real, os processos das invejas que eu tive que lidar durante todo esse processo, as orações que não eram orações, eram lágrimas berrando ao Senhor, para que o processo que eu vivi, que o Senhor tem me florido, também floresça outras pessoas. Então esse vídeo, ele não é uma fórmula perfeita. Ele também não é um script pré-formado, tipo, cara, faz o que eu fiz, que vai dar tudo certo na sua vida. Não! Eu tô aqui não para montar um passo a passo do que fazer enquanto você espera, mas eu tô aqui para te apontar algo muito maravilhoso na presença do Senhor. Tem vida dentro de você para ser vivida. E se ninguém nunca te contou, eu quero te contar. Eu quero ser essa irmã que te conta. Não existe vida de solteira e vida de casada. Como se a de solteira fosse uma punição e a de casada fosse um prêmio. Não existe essa diferença entre vida de solteira e de casada. Existe vida. A vida é como uma linha reta. Em um momento dessa linha reta, nós estamos solteiras e em um momento dessa linha reta, nós estamos casadas. Eu, muitas vezes, questionei ao Senhor por que eu ainda continuo solteira, por que eu ainda continuo vivendo uma vida de solteira. Eu quero viver uma vida de casada. Eu cobiçava uma vida de casada porque eu achava que com 30 anos era errôneo, era errado, era tipo, sobrenatural estar solteira. Então, muitas vezes, eu fiz esse comparativo entre vida de casada e vida de solteira que me enlouqueceu. E aí eu pensava assim, eu já estou na idade de ter vida de casada. E o Senhor falava ao meu coração através de inúmeras situações, não de voz audível, mas de várias situações me apontando que a vida é uma linha reta. Então, o que eu quero te dizer com isso é que, independente se você está solteira,
a sua vida já está acontecendo. Muitas vezes a gente espera estar casada para conquistar algumas coisas. Eu só vou fazer faculdade no dia que eu estiver casada. Eu só vou responder o meu chamado no dia que eu estiver casada. Eu só vou servir a igreja no dia que eu estiver casada. Eu só vou fazer missões no dia que eu estiver casada. Eu só vou ser feliz financeiramente no dia que eu estiver casada. A gente começa a projetar a nossa felicidade, a nossa vida feliz na vida de casada, quando na verdade, gente, a vida é o que já está acontecendo. Você estando solteira ou casada, a vida é essa linha reta. Então nós podemos viver uma vida enquanto solteiras, para que quando nós estivermos enquanto casadas, a vida seja apenas uma. Tudo seja uma conexão, seja uma continuidade. E eu quero muito que você se veja como um jardim. Lá em Cantares 4:12 vai falar que a amada, ela é como um jardim fechado, selado para o Senhor. Então se veja, acima de tudo, comece a se ver como um jardim. Será que o Senhor, ele vai te entregar para o seu amado como um jardim todo abandonado, todo cheio de teia de aranha, todo cheio de florzinhas secas, de galhos secos? É assim que o Senhor vai te entregar para a pessoa que ele vai te entregar? No Senhor quer nos fazer florescer. Nós somos um jardim fechado e o Senhor Jesus é o nosso jardineiro. Na proporção que a gente vive a vida que nós estamos vivendo hoje, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, mas quando a gente entende que o jardineiro Jesus está cuidando de quem nós somos, para que através das flores nós possamos dar bons frutos, nós possamos ter perfume, gente. Isso é maravilhoso. Um jardim cuidado por Jesus tem bom cheiro, tem cheirinho gostoso, tem uma mistura em equilíbrio de várias percepções, de várias sensações. E o bom cheiro de Cristo, desse jardineiro que vai cuidar das nossas flores, é o que vai fazer com que a gente conquiste coisas que até hoje nós não conquistamos, que vai atrair para as nossas vidas pessoas pelo nosso bom perfume. E eu digo isso de uma forma muito geral, não somente de uma pessoa específica que é o amado, mas de todas as pessoas que vão ver que de nós tem vida, de nós tem um manancial. Às vezes eu vivi um processo de espera duro, um processo de espera pesado. Talvez você se tornou essa pessoa, com o seu jardim tão assim jogado às traças, que você não permite o jardineiro Jesus entrar na sua história. Você se tornou uma pessoa rixosa, às vezes amargurada, invejosa, fica se questionando o tempo todo, por que as outras meninas conseguiram e você não? Por que fulana, que não é legal, que não é tão bonita como você imagina, já conseguiu um marido bonitão e você ainda não? Por que fulana já casou, sendo que ela nem serve a Deus como você serve? Isso tudo vai enfeiando o nosso jardim, e o jardineiro Jesus precisa tirar esses galhos secos da nossa alma. Gente, a alma da gente é como uma flor. E se a nossa flor estiver murchinha, toda a nossa vida vai ser murcha. Por isso que é tão importante a gente prosperar na alma, por isso que é tão importante a gente deixar Jesus cuidar dessa flor que é a nossa alma, para que a gente não se corrompa, a gente não se contamine e a gente não murche, não sejamos uma florzinha murcha, jogada aos cantos em um jardim que nós temos tudo para florescer. Temos tudo para conquistar. Então, o que eu quero, assim, falar de verdade nesse vídeo, que não existe um script, que não existe uma fórmula certa, que não existe um tempo pré-determinado por nós mesmas. Tipo, eu vou fazer um jejum de 21 dias e vai ser batata. Às vezes eu via também na internet alguns testemunhos, eu fiz um jejum de 21 dias e Deus me respondeu. E aí eu fazia jejum de 21 dias, de 42 dias, de 60 dias e Deus não me respondia. Então, às vezes eu pensava, Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor não me responde? Por que isso não dá certo comigo? E fui até deixando de fazer jejuns, porque eu queria fazer jejuns como forçar Deus a me responder aquilo que eu queria que Ele respondesse. Mas tudo que o Senhor queria fazer comigo era me incentivar, me estimular e me apontar um caminho para viver uma vida que glorificava Ele, sem ter dependência em ninguém. De uma forma que eu vivo uma vida. De uma forma que eu entenda que não existe essa distinção entre vida de casado e vida de solteiro. Eu já passei dos 20 e tantos, eu tenho que ter uma vida de casado. É o que a sociedade impõe pra mim. Não, existe vida. Então nós devemos viver uma vida que glorifica o Senhor enquanto nós estamos esperando. Eu não quero projetar ou pregar aqui uma falsa ideologia, uma mentira, sabe? Que tipo assim, então quer dizer que na hora que eu estiver vivendo minha vida, eu nunca mais vou pensar nisso, ou que vai ser pecado eu pensar no namoro, no noivado, no casamento. Não, nós somos seres humanos, nós somos meninas com emoções, graças a Deus nós somos meninas e mulheres com emoções, com sentimentos, com sonhos, porque no dia que a gente perder a sensibilidade de sonhar por algo, no caso do casamento, com alguém, pode pedir para te enterrar. Então, durante o meio do processo, vai ser super natural essa espera, essa expectativa, essa oração, esse choro, essa dúvida, porque nós somos seres humanos. O que não pode ser normal é a gente projetar que a nossa vida só vai começar quando a vida de casado nos der, sei lá, um aval. Agora, a partir de hoje, você pode aí fazer o que você quiser, porque você agora é uma vida de casada, vive uma vida de casada, agora você é casada. Isso é errado. Esse projetar o nosso florescimento
para somente essa fase da vida, isso é errado. E é isso que muitas de nós estamos vivendo. Isso que eu vivi. E vivi um processo duro, pesado, difícil, murmurador, reclamador, que não queria fazer algumas coisas, porque eu pensava que eu só seria feliz no dia que minha vida de casado começasse. E foram felizes para sempre. E não é verdade, né, gente? A gente pode ver por aí que a vida de casado tem centenas de outros problemas, porque se a vida de solteiro, os nossos problemas sozinha já era difícil de carregar, imagina carregar 2 problemas de uma pessoa e o seu, e vem os filhos, e vem os problemas financeiros da casa, as torneiras entupidas. Então, assim, é muitos outros dilemas. A vida não vai ser feliz, isso aí é utopia, isso aí é uma busca por uma perfeição que não existe. Então, vai ter os seus dilemas de casada, e vamos viver esses dilemas de solteiras também, mas com uma só certeza: Deus tem me feito florescer em terra seca, em momentos de dificuldades, mas eu vou florescer. Nós temos esse dom de atrair água, lençóis freáticos para terras secas. A nossa alegria, a nossa essência, a nossa busca por Jesus, a nossa necessidade de viver aquilo que Deus tem para nós, precisa ser como raízes desesperadas buscando águas aonde aparentemente não tem água, mas o Senhor faz ter águas. O Senhor faz ter manancial em terra seca, só para que a nossa flor floresça. Então, por mais difícil que esteja o seu processo de florescer enquanto você espera, creia nessa certeza. O Senhor faz ter manancial de águas vivas em terra seca, para que você floresça, para que a sua vida, ainda como menina solteira, ainda como mulher solteira, floresça frutos bons. E o que seriam esses frutos bons, Ju? Suas conquistas, os seus sonhos realizados. Às vezes eu pensava que eu só teria os meus sonhos realizados enquanto casada, que só seria legal viver algumas coisas enquanto casada ou em dupla. E o Senhor foi me fazendo viver muitas coisas, ainda como solteira, para que eu pudesse ser plena nele. Ser plena no Senhor não vai nos isentar dos momentos de dificuldades, mas você vai entender que você está onde você está, no tempo certo, e está vivendo uma vida do jeito certo de Deus. Ele está te preparando, ele está te lapidando, acima de tudo, te preparando para você não ser dependente de outra pessoa. Amados, o homem, tanto a mulher como o homem, né, de uma forma geral, ele não foi criado para ser adorado. E muitas vezes nós adoramos os homens, adoramos a espera de alguém. Às vezes você não tem ninguém na mente, não gosta de ninguém, mas você já tem no seu coração um trono chamado espera, tem uma interrogação dentro do seu coração, não sei o nome, não sei o rosto dele, mas eu já adoro ele. E aí você para de viver uma vida que glorifica o Senhor, você interrompe os seus processos de florescimento, você interrompe o jardineiro Jesus de agir na sua história por causa de uma idolatria, de uma dependência emocional por essa pessoa que você pode conhecer ou que você pode até mesmo não conhecer. Então, é muito sério quando se fala de alma, quando se fala de processo de florescimento. A espera que o Senhor nos faz viver é um tempo de aproximar dele. Não existe um tempo certo. Se foi 5 meses com a irmã ou 5 anos com a outra irmã, comigo também vai ser assim. Não busque data, busque ser influenciada por testemunhos que vão te apontar que o jardineiro Jesus tem muito para te florescer. E eu falo isso porque nos meus processos de espera, eu fui muito tratada pelo Senhor. Eu tinha um complexo de baixa autoestima, gente, abaixo de 0. Eu tinha vergonha de ser assumida. Eu pensava que alguém só estaria comigo por dó, ou porque Deus ia cegar essa pessoa, de não me enxergar do jeito que eu era, e aí sim a pessoa gostaria de mim. Tanto que eu tinha complexo de baixa autoestima. Eu tinha uma dependência emocional em uma pessoa e eu não conseguia me livrar dela. Uma das primeiras coisas que Deus fez para me poder aceitar o processo de espera nele foi entender que nesse processo de espera eu deveria deixar essa pessoa para trás. E muitas vezes eu pensava assim, deixar essa pessoa para trás é não ligar mais para ela, não procurar ela, mas eu carregava aquela pessoa na minha espera, na minha expectativa. E o Senhor falou assim, eu vou te tratar a sua expectativa. No dia que você deixar essa pessoa para trás, no dia que você me entregar 100% ela, é que você vai ter aceitado o meu processo de espera. Eu até tinha entendido que eu estava vivendo um processo de espera no Senhor, mas eu ainda não aceitava esse processo porque eu carregava essa pessoa. Então, existem processos antes de começar a ser curada que precisa acontecer, como o processo da renúncia, como o processo de entregar aquilo que dói. Eu tenho até inclusive um outro vídeo aqui no YouTube, vou deixar aqui na descrição o link, que fala sobre como foi o meu processo de deixar aquela pessoa aí. Como foi difícil, como não foi de um dia para o outro, como não foi um botão de liga e desliga, como foi literalmente um processo contínuo, muitas vezes, até mesmo durante vários meses, ou por que não anos. Então, se você quiser assistir, tá aqui embaixo na descrição. Mas a vida é uma só, e a vida já está acontecendo. E nós devemos e podemos viver para a glória de Deus o que o Senhor já está propondo para nós hoje. Uma das coisas também que eu fui muito tratada no meu processo de espera foi a questão da inveja. Até comentei, né? Muitas vezes a gente pergunta pro Senhor, poxa, mas por que eu não me casei? A fulana nem é crente, a fulana nem serve o Senhor, nem vai na igreja, e tem um casamento abençoado. Isso são coisas que vão
perfumando o nosso jardim com perfumes de podridão. A inveja, ela é podridão nos nossos ossos, né? Eu sempre gosto de usar essa alegoria que se você tiver um câncer na sua mão, os seus ossos vão apodrecendo, você não consegue pegar as coisas. Então, a inveja que a gente vai tendo, às vezes, eu não tenho inveja não, as pessoas que têm inveja de mim, não, às vezes nós temos e temos muita inveja. E se a gente não poderar, se a gente não puxar na retranca essa inveja, nós vamos viver num processo de espera onde nós temos tudo para florescer, tudo para conquistar, mas deixamos essas pequenas coisinhas impregnar nas nossas rosas que vai matando a nossa alma. Então é muito importante também nesse processo de espera a gente pontuar ou pedir ao Espírito Santo que pontue de quem eu tenho inveja, o que eu tenho inveja, para que a gente comece a ser constrangida pelo Espírito Santo, a pedir perdão baseado nesse constrangimento, para que esse câncer não impeça a gente de crescer, de florescer, porque uma mão que não consegue pegar mais as coisas, ela não consegue desenvolver. Então muitas vezes nós estamos tão apodrecida, os nossos ossos, a nossa alma, por causa da inveja, por que a outra conquistou, por que eu não conquistei, por que a fulana namora com a pessoa que eu queria namorar, porque esse irmão é tão abençoado, tem tudo a ver comigo, mas tem outra pessoa. Essa inveja apodrece os nossos pés, apodrece o nosso andar, o nosso caminhar. Você tem tudo para ser amada, você tem tudo para amar, você tem tudo para conquistar, para formar, para empreender, para ter sua própria loja, para destrunchar no seu ministério, mas a sua inveja em relação a outra pessoa que conquistou um casamento primeiro que você, ou um namoro, ou um noivado, te impede de viver a sua própria vida, te impede de florescer, te impede de ser a protagonista de uma história de espera na qual você vai crescer para a glória de Deus. Amados, lembra a história lá? Pensa em você como um jardim fechado e o jardineiro Jesus cuidando de você. Pensa nisso constantemente. Quando você estiver olhando o jardim de outra pessoa, pensa, poxa, eu tenho um jardim, eu sou um jardim. Eu posso deixar Jesus arrancar tudo isso de errado. Às vezes seu jardim está até escuro, cinza. Deixa Jesus pintar o seu jardim, deixa Jesus colocar uma fonte no seu jardim que vai fluir água 24 horas por dia. E essa fonte vai começar a trazer vida, vai começar a trazer cheirinho de novidade de vida para sua história. Deixa o Senhor iluminar a sua história. Para de olhar o jardim de outra pessoa e foca no seu jardim. Você é um jardim. Você tem um jardim de coisas boas dentro de você. E a partir do momento que o jardineiro Jesus começa a cuidar do seu jardim, que você começa a florescer, você começa a ir em lugares que você não cogitou nunca ir. Você começa a ter resposta de orações. Eu não digo somente que Deus tem a oração do casamento para te responder, não. Ele tem muitas outras orações para te responder. Você começa a se conectar com pessoas, e eu também não me refiro somente do seu amado, não. Eu me refiro a pessoas, a amizades, a lideranças, a pessoas que vai te influenciar de forma positiva, porque quando o nosso jardim floresce, o Senhor começa a atrair coisas boas, novidades de vida, outros convites, começa a transicionar as nossas vidas de um lugar para o outro. Existe vida enquanto solteiras, porque a linha é retinha. E enquanto solteiras, né, nós podemos viver muitas coisas. Aqui é uma linha retinha e aqui você pode viver, assim, cara, muitas coisas. E eu vim aqui para te dizer isso. Quando eu comecei o meu processo de espera e eu ia na internet, eu falava, Senhor, mas para fulana é tão fácil, ela é tão bonita, ela tem um corpo perfeito, ela tem um cabelo perfeito. Ai, Senhor, mas ela é isso, ela é aquilo. Olha como ela fala. Ai, Senhor! Era uma coisa que eu sempre falava. A fulana de tal tá na igreja, tipo, desde quando ela cresceu. Eu não. Eu trago as marcas da prostituição, eu trago as marcas do afastamento da igreja. Então eu achava que por eu ter vivido uma vida secular tão maluca, porque eu vim, o Senhor me resgatou do baile funk, o Senhor me resgatou das bebidas, né? Eu de fato nunca usei drogas, mas bebida, demais. O Senhor me tirou das baladas, das boates. Então eu pensava que por ter essa marca na minha história, o Senhor nunca iria me abençoar com casamento, nunca iria me abençoar com um processo de espera florido, porque eu não merecia. Gente, a graça do Senhor é algo que nos cobre. É como se o Senhor Jesus trocasse a nossa roupa. Sabe aquela roupa suja que a gente sujou no mundo? Esse vestido de noiva que a gente sujou a barra dele, que a gente manchou ele de álcool, de vinho, de sexo, de prostituição, de festas que você tem certeza que o Senhor não estava ali, de velocidade nas estradas, aquela vida que a gente, assim, devastou. O Senhor tira esse vestido e nos dá uma roupa nova. E quando nós estamos com essa roupa nova, o Senhor nos dá acesso a novos lugares, inclusive ao lugar de viver um processo de espera florido, para que nós possamos ser apresentadas pelo Senhor. E o Senhor apresentar essa pessoa às nossas vidas, porque hoje, aquela vida que, se você se arrependeu, se você crê nesse Senhor Jesus que troca as suas roupas, você já está passando por esse processo de viver para a glória de Deus. Ou se você ainda é uma pessoa que tem as suas roupas sujas, que tem esses comportamentos, que você sabe, que você está sentindo que Deus quer te limpar deles,
O Senhor, Ele quer trocar as suas roupas. Eu lembro que quando eu tava no mundo, e eu vivi uma vida assim, bem desregrada mesmo, gente. Não é porque eu tô aqui com esse, falando de flor, que foi tudo uma flor. Não, eu fui o jardim totalmente devastado. E aí, bem quando assim o Senhor começou eu nem ia falar isso aqui, mas vamos lá. Quando o Senhor começou a trabalhar no meu coração, quando Deus começou a falar, né, me chamar, na verdade, né? Eu sentia muito a presença do Senhor, mesmo toda bagunçada. Eu tinha orações e eu fazia propósitos. Gente, eu fazia propósitos. E ia pros bailes. E eu tava numa festa e eu tinha feito o propósito de não beber. Ficar, sei lá, uns dias sem beber, porque eu bebia muito. E aí eu continuei indo nas festas, porque era a minha vida, mas eu não bebia nas festas. E aí eu lembro que um dia eu tava numa balada com as minhas amigas e elas estavam dançando em cima dos bancos, assim, em cima das mesas. E eu tava, tipo, sã, sem nenhum tipo de bebida, só água, né? E eu olhava para aquelas meninas, as minhas amigas, as meninas que eu andava, dançando em cima das mesas, e os caras, tipo, tocando nelas, entrando nelas, encoxando, né, fazendo, tipo, sanduíche entre elas. E eu olhava aquilo, sã, no meio daquela loucura toda, eu falei, Deus, não é isso que eu quero pra minha vida. Mas se eu não tivesse sã, eu também tava em cima da mesa. Eu só não tava porque a bebida não me deu coragem pra poder fazer aquilo que eu normal não teria coragem. E eu falei assim, Deus, não é isso que eu quero passar, não é esse tipo de cara que eu quero atrair pra mim. E aí, naquela loucura, sabe, da vida que eu vivia, toda suja, mas mesmo assim tentando fazer um propósito, eu creio que o Senhor recebeu aquele propósito, porque eu falei com Ele, Deus, eu fui despertada para que a vida que eu vivia toda suja não era a vida que eu queria, não era o sonho, não era a oração que eu tinha feito desde criança. Eu queria casar, ter minha casa, ser mãe, ser amada, amar. E a vida que eu levava, os comportamentos que eu tinha, me apontava para uma outra direção. Então eu quero dizer que por mais tão bem que você talvez esteja com as suas roupas todas sujas, como um dia eu estive, e já começa a ter percepções de que o Senhor tem desejado mudar as suas roupas, esse vídeo também é para você. A espera, o processo de florescimento, após o Senhor trocar as nossas vestes, é também para você. Mas o Senhor precisa trocar suas vestes. Então é um processo que antes de esperar no Senhor e viver todo o florescimento do jardineiro Jesus, ele vai precisar tirar os galhos secos, os entulhos, os sujos que estavam no seu jardim. E isso remete a um processo de conversão. O processo de florescimento, ele não acontece sem antes a gente convertir, sei lá. E o que seria o processo de conversão? É você tá indo para uma direção. E de repente você encontra Jesus no meio da sua história e você muda de caminho. Então, se você tem uma vida de bailes, de bebidas, de drogas, de sexos, de muitos amores, eu não estou aqui para te julgar, porque a querida aqui também já esteve nessa situação. Só que no meio do meu caminho, eu encontrei um caminhão chamado Jesus e ele me atropelou. E eu fui e voltei pra trás. Eu falei, Jesus, eu entendo. Lembra que eu tava falando pra vocês? No meio do rolê, eu falei assim, Deus, eu não quero essa vida. Naquele dia, eu me converti. Não que me converti pra igreja no outro dia. Naquele dia, eu mudei de direção. Eu falei, eu não quero mandar pra sociedade, mandar pros homens essa imagem de que eu sou uma descontrolada, que eu sou uma pessoa que qualquer homem pode chegar em mim e me encoxar. Eu tenho hoje, falando com o Senhor naquele rolê, eu quero, a partir de hoje, ter um novo comportamento. Só que na minha cabeça, eu pensei que o meu novo comportamento seria nos bailes. A partir de hoje, eu vou continuar frequentando esses rolês, só que de uma forma diferente. E Deus foi lá e fez tudo diferente. Gente, eu saí do script, tá? Saí do script, porque não era esse o script. Mas voltando pro script, no testemunho, né, de enquanto eu espero no Senhor, mas eu precisava falar que antes de esperar no Senhor, a gente precisa de fato se converter. Você precisa de fato se render nas mãos do Senhor e falar, eu quero viver uma vida que a partir de hoje o Senhor arranca de mim essa roupa suja, esse vestido de noiva que eu fui lá fora e sujei ele de vinho, sujei ele de cerveja, sujei ele de cocaína, sujei ele de loló, sujei ele de todas as coisas e começa a então, a partir de agora, a deixar o jardim cuidar. Porque o que seria? Imagina Jesus chegando no jardim todo detonado, todo destruído, todo sujo, cheio de entulho, cheio de coisa quebrada. Tem como ele começar a plantar coisas boas no nosso jardim? Do jeito que o jardim tá? Precisa primeiro desse conserto desse jardim. Entende, maravilhosa? Precisa primeiro desse processo dele tirar os entulhos para fora. E os entulhos são os nossos pecados, são esses atos ilícitos que talvez a gente sabe que é errado, mas quando a gente tá fazendo, a gente esquece. Eu falo isso como propriedade no assunto. E, posteriormente, a esse processo de conversão, de renúncia, de aceitar que o jardineiro Jesus entra na nossa história, de entender que a partir de hoje eu terei um novo comportamento, nova mentalidade, vem também os processos de aceitar esse processo de esperar no Senhor, sendo curada, dores na alma, né? A dor da inveja é uma cura que nós precisamos viver, porque nós temos essa inveja.
As feridas dos relacionamentos passados. Às vezes você é uma pessoa que foi ferida novinha. Aí foi lá, teve outro relacionamento, ralou de novo. Ralou de mais um relacionamento, ralou de novo. Tá cheio de ralados no seu coração. O Senhor precisa, antes de te conectar com outra pessoa, gente, não tem como. Cara, é muito sério isso. Não tem como o Senhor te apresentar pra pessoa certa, pra pessoa que você vai amar e ser amada, se o seu coração tá todo ralado. Precisa viver um processo de cura. O seu coração ralado, o seu coração ferido. Às vezes deu até necrose, né? Deu até casquinha, mas lá dentro você tá cheio de traumas, cheio de gatilhos, cheio de memórias ruins. Ah, eu tô plena porque não dói como antes. Eu não tenho mais contato com fulano, com a pessoa. Mas só de você cogitar que o cara não vai responder a sua mensagem ou atender a sua ligação, você já cogitou que ele tá com 70 mulheres porque era isso que o seu outro relacionamento fazia. Jesus precisa curar isso em nós. Jesus precisa curar isso em nós. Então, curas na alma requer tempo. Presta atenção nessa situação aqui. Conversão, mudança de comportamento, é imediato. Você pode decidir de um dia para o outro que você não vai mais para rolê, que você não vai mais ter relacionamento com aquela pessoa que você está tendo. É rapidão que você converte. Mas cura na alma requer tempo. A conversão é imediata. Às vezes é até gradual, né? Cada dia a gente vai liberando, renunciando a alguma coisa, soltando uma coisa ou outra. Mas a cura na alma é um processo e leva tempo. Então, para Deus curar esses ralados no nosso coração, vai requerer um tempo, vai requerer arrancar essas peles. E Ele não arranca de uma forma dura, que vai te desmontar, que vai fazer você desfalecer de dor. É devagarzinho, Ele vai colocando remedinho, para que quando você estiver curada, você tenha até cicatriz de algumas coisas, porque a gente lembra. Talvez eu nunca vou esquecer das traições que eu já tive, das palavras que eu tive que aguentar na dependência emocional, vindo de alguém que eu dizia que eu amava. Eu não vou esquecer, mas não pode doer mais. Então a cicatriz tá aqui, né? A marca do que eu vivi tá aqui, mas não dói, porque Jesus costurou. E depois que ele costura, primeiro ele limpa, depois ele costura, e depois que ele costura tem um processo de cicatrização do que Deus começou a fazer em nós. Porque Deus é um Deus de plenitude. Então eu quero te encorajar, que se ele fez comigo, ele vai fazer com você também, porque ele já fez com um monte de outras meninas, e ele vai fazer com você também. E você não vai ser mais uma lançada às traças, não. Você vai ser mais um testemunho. E através do seu testemunho, você vai contar para suas amigas cristãs e também as não cristãs que você é alguém que floresceu enquanto esperava. Você vai conquistar coisas, você vai pisar em lugares que você nunca imaginou enquanto você espera. Vai ter faculdade, sim. Vai ter ministério, sim. Tá bom? Vai ter viagem com a sua família, sim. Com seus amigos crentes, sim. Com seus parentes, sim. Porque você não precisa esperar casar para começar a sua história. Jesus tem te chamado para florescer. O jardineiro Jesus quer entrar na sua história e fazer você florescer para a glória dele. Eu tô muito feliz de gravar esse vídeo, gente, porque pensa uma pessoa que nunca imaginou falar desse processo de espera, porque foi difícil demais eu entender. Foi difícil demais eu me submeter ao processo do Senhor. Eu queria que Deus me obedecesse. E hoje eu vim falar disso, do que eu vivia. Eu vou contar algumas coisas ainda. Eu preciso ser rápido, esse vídeo tá longo. Eu era uma improvável de falar sobre o processo de espera. Eu não queria esperar. Pra mim, espera era punição. Se Deus fez isso na minha vida, Deus me floresceu. E eu vou dizer outra coisa, eu já falei no início, vou falar de novo. Isso não vai te isentar de chorar. Isso não vai te... Florescer enquanto espera não vai te isentar da vontade de continuar casando. Essa vontade, talvez, ela vai ser equilibrada. Mas em alguns momentos ela virá em forma de dor, de busca, de questionamento, mas você não pode parar de florescer. E hoje, depois de tudo que eu vivi, que eu passei entre tantos erros e tantos acertos, se eu pudesse definir o que é o processo de espera, o que é a obra maravilhosa que o Senhor Jesus faz no nosso jardim, se eu pudesse definir com as minhas palavras, seria um processo de identidade formada com muita excelência pelo jardineiro Jesus. Nesse processo de esperar no Senhor é onde a gente recebe das mãos do Senhor a nossa identidade autêntica. Porque com muitas inseguranças ou com muita inocência, muitas vezes, né, antes assim de realmente aceitarmos o processo de esperar no Senhor, nós não estamos com a nossa identidade formada. Isso faz com que a gente não viva a plenitude do Senhor, mesmo estando casadas. Mesmo quando a gente projeta o casamento, a vida conjugal, assim, como se eu estivesse vivendo meus felizes para sempre. Mesmo quando a gente projeta, né, o casamento como essa vida de felizes para sempre. Se nós não tivermos uma identidade autêntica, a gente não vai conseguir ir muito longe. É como se você sempre quisesse algo mais que o casamento, mesmo casado, não vai te satisfazer. É aquilo que só uma identidade que o Senhor tocou, que o Senhor formou, que o Senhor forjou, como um barro que o próprio oleiro fez e desfez até que tornasse, né, a ser um barro, um vaso de honra para ele.
Esse é o nosso processo de esperar no Senhor. Esse é o processo de identidade autêntica. Eu também gosto de falar que é a excelência do Senhor em nos fazer ter uma identidade excelente. Não uma identidade perfeita, isenta de erros, isenta de alguns traços de personalidade que o Senhor vai precisar ficar lixando sempre assim, vez ou outra. Não é sobre uma perfeição, mas é sobre entender que existe uma preciosidade do Senhor que nós podemos viver enquanto nós esperamos, para que enquanto esperamos o Senhor nos apresentar ao nosso amado, a pessoa que ele vai falar assim, é essa pessoa aqui. E sem identidade autêntica, querida, a gente pode ter muitos sonhos, mas a gente não consegue alcançar muitos lugares. E enquanto esperamos, o processo de identidade que o Senhor forma e forja em nós é divino. Então nós podemos e devemos olhar para o processo de esperar no Senhor com esses olhos sedentos por Jesus, tocando em nossas vidas, colocando as digitais dele nos nossos sonhos, nos empoderando com equilíbrio, com santidade, sem nos tornar mulheres rebeldes ou feministas ao extremo, ao ponto de pensarmos que somos melhores sozinhas, que conseguimos dominar o mundo com as nossas próprias forças. É durante o processo de espera que o Senhor nos torna femininas. E vai lixando alguns traços de ideologias que são contra a vontade do Senhor. E eu anotei aqui algumas coisas que eu vivi enquanto eu esperava, que foram as coisas que me fez entender que eu estava vivendo o jeito certo de Deus, no lugar certo de Deus, no tempo certo de Deus, e eu floresci em lugares de passagem, eu floresci enquanto eu esperei, eu floresci porque a graça de Deus, não porque eu fiz um script, e segui esse script, não. Eu floresci porque um dia eu falei com Deus, lá no rolê, que aquilo não era a vida que eu queria levar, e a partir de então, eu comecei a entregar para ele o meu coração, de forma suja, de forma quase mais ou menos suja, até que ele me purificasse de toda aquela história, e depois, mesmo convertida, eu vivi um processo de esperar no Senhor na igreja, servindo o Senhor na igreja, para que eu pudesse entender que a vida que o Senhor tem para mim é um segredo secreto, um jardim secreto entre eu e Ele. E no momento certo, Ele abre esse jardim para que o amado entre. Lê Cantares, querida, lê Cantares. A história de Salomão com Sulamita faz esse paralelo entre o noivo e a noiva, entre você e o seu amado e você, entre Jesus e a igreja. Lê 1, 2, 4, 5 vezes, mas lê como que Jesus tem uma história bonita. Como que em Cantares o Senhor fala até do beijo, fala do sexo. Fugindo do script de novo. Eu orei muito, porque eu não era virgem, não sou virgem, né? Quando eu comecei a viver meu processo de espera, eu também não era mais virgem. E aí eu perguntava ao Senhor, Deus, como que vai ser, né? Já que o Senhor preza tanto a pureza do leito conjugal, desse momento, como que vai ser? Gente, eu orei e oro para que o Senhor restaurasse a pureza, para que a próxima intimidade que eu tiver com meu amado seja como a primeira vez. Eu orei para que o Senhor me desligasse do mundo espiritual, das conexões que eu tinha feito com outras pessoas. Então esse processo de espera, ele não é um processo cheio de flu-flus, não. Ai, que lindo, é um script. Não, ele é um processo doloroso. É um processo de constrangimento. Chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu entrego o sexo que eu fiz com fulano, com beltrano, com ciclano, dói a alma, constrange, faz a gente se sentir impura diante do Deus que é tão puro. Mas é um processo necessário para que a gente se desligue de todas as conexões que a gente teve lá fora, com todas as vezes, talvez você tenha tido um fruto desse relacionamento, e eu sempre falo sobre isso, que às vezes você tem filho com essa pessoa, e desconectar dela no mundo espiritual se refere àquilo que você se conectou com ela, né? Não aquilo que você se conecta com ela, seu filho e ela, né? Tipo, como agora três pontinhos, pi. Mas é aquele vínculo que você tem com a pessoa. Vai ficar esse vínculo de 3, né? Você e o filho, e quantos filhos tiver, perpetuamente, mas precisa desvincular no mundo espiritual o vínculo sexual que você teve com essa pessoa, que eu tive com essas pessoas. Então, o processo de espera é esse processo de curas na alma, é um processo de renúncias, é um processo de confissão de pecados. Igual eu falei com vocês, eu não queria vir aqui e contar um script, mas eu queria falar que doeu e muito. Ser constrangida, ter Jesus, o jardineiro, entrando e tirando todos os entulhos do meu jardim, não foi fácil. E não foi de um dia para o outro. Mas eu também anotei aqui algumas coisinhas e eu queria que florescesse você, que abrisse a sua percepção, que o perfume que Jesus tem borrifado na minha história vá assim entrando nas suas narinas, nos seus ouvidos, e vai te dando uma nova percepção do que é esperar no Senhor, daquilo que você pode viver. Não como um script certo, mas como algo que vai te despertar. Poxa, eu tenho muito o que viver e eu quero viver. Aceita esse convite do Espírito Santo na sua história, amada minha. Queira viver o novo do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente vive
enquanto espera, que eu vivi enquanto eu esperei, foi ter relacionamento com Deus, experiências com Deus. Eu tinha a imagem de Deus como um Deus que só me abençoava quando eu precisava. Então, mesmo no mundo, eu me recorria ao Senhor. Só que, quando o Senhor começou a trabalhar no meu coração nesse processo de esperar, eu só tinha o Senhor, então ali eu fui com muito gosto. Fui aprendendo a ter experiências com o Senhor, a ter a minha intimidade, meu momento de devoção, de adoração. Não como uma fórmula mágica, eu vou ter intimidade com Deus, eu vou orar para Ele poder me abençoar. Não, como um estilo de vida. O nosso momento com o Senhor, a nossa vida com o Senhor, esse momento de intimidade, ele precisa ser como um estilo de vida. A nossa adoração extraordinária, excelente, precisa ser como estilo de vida. Todos os dias eu me relaciono com o meu amado Jesus. Todos os dias eu abro o meu jardim para que o jardineiro chegue ali dentro e faça o que ele bem entender. Porque não tem como o jardineiro Jesus entrar na sua vida e fazer um estrago. Ele vai plantar coisas boas, ele vai florescer. Ele vai pintar a sua história com cores novas, com cores de vida, com cores vivas. Então esse relacionamento entre pai e filha, porque Jesus ele é pai de menina... esse relacionamento, ele precisa ser um estilo de vida, não um script, tipo, eu vou escolher um momento do meu dia para que eu possa ter experiências com o Senhor. Não, é uma coisa natural, não é uma coisa forçada, tipo, eu vi na internet que eu tenho que ter experiência com Deus, então a partir de hoje eu vou ter um momento aqui. Não, deixa a sua vida ser essa experiência. É uma das coisas primordiais, porque é essa intimidade com o Senhor, essa experiência com o Senhor que vai mudar toda a sua história, que vai fazer você entender que a melhor coisa que você literalmente faz na sua história é deixar o jardineiro Jesus entrar no seu jardim. Então, uma das primeiras coisas, não como um script, mas como algo que eu vivi, eu quero passar para outras pessoas, amadureça no seu relacionamento com o Senhor. Faça a sua intimidade com Jesus não como um script de uma hora do dia, ou somente como um toma lá da cá, tipo, eu vou ser íntima de Jesus para ele me abençoar. Não, é um estilo de vida. A partir de hoje você precisa ter um novo estilo de vida. E quando você se decide a ter esse novo estilo de vida, tudo aquilo que te afastava dele vai começar a sair da sua vida. Algumas coisas vão sair porque elas vão embora, alguns amigos vão embora, alguns lugares a gente precisa renunciar mesmo, mas tudo vai se conectando, porque a partir do momento que você e eu temos um relacionamento como estilo de vida, uma adoração como estilo de vida ao Senhor Jesus, tudo que não nos leva para perto dele vai se esmiuçando, vai saindo da nossa história. Então isso é uma coisa que eu coloquei aqui. O meu relacionamento com Cristo, ele era um relacionamento muito raso. Eu tinha uma percepção de Jesus como um Deus que só quando eu precisava eu podia chegar diante dele. Só que no meu processo de espera, eu conheci o meu amado Jesus, o meu amigo Jesus que sempre vem. Eu amo a palavra do Senhor que fala que, em Salmo 139, que fala que mesmo que a gente faça a nossa cama na sepultura, o Senhor está lá. E foi enquanto eu esperava que eu entendia que pior que fosse o inferno da minha vida, o momento da minha história que eu estivesse vivendo, o meu amigo Jesus sempre chegava. E isso foi enquanto eu esperava. Essa intimidade com o Senhor, de conhecer o caráter dele, de conhecer os atributos do Deus Todo-Poderoso, eu aprendi a conhecer, é uma coisa, né? A palavra do Senhor vai nos dizer que a vida eterna é conhecer ao Senhor. Então, a gente pode começar a viver um pouquinho da eternidade aqui no céu na proporção que a gente conhece o Senhor Jesus. Isso é uma riqueza, amadas. Na proporção que a gente conhece o nosso Pai, a gente conhece o nosso Senhor, a gente se entrega para Ele como filhas, a gente se entrega para Ele como servas. Não tem como você confiar que Deus vai mudar a sua história, que Deus vai florescer o seu jardim, se você não conhece Ele. Quando você começa a conhecer o Deus da Bíblia, sendo um Deus vivo na sua história, na proporção que quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente confia nele. Então eu quero te dizer que essa falta de segurança sua que Deus pode fazer na sua história está na raiz que não conhece o Senhor Jesus. Na proporção que você conhece ele, você vai confiar nele, você vai se entregar para ele, você vai ter, por mais que entregar os seus pecados, as suas renúncias vai doer, ainda assim você vai ter certeza de que você está entregando para um Deus seguro, para um Deus fiel, para um Deus bondoso, para o Deus que é pai de menina. A segunda coisa, eu odeio falar essa palavra coisa, mas a segunda conselho que eu queria te dizer nesse processo de espera que eu vivi e eu anseio que você viva, ore por você. Esse processo de espera, a gente começa a orar muito pela outra pessoa. Talvez você tenha alguém, então você ora muito por esse alguém. Mas talvez você não tenha ninguém, mas você já ora por essa pessoa. E você esquece de orar por você, orar pelas suas curas, a cura da rejeição, a cura dos relacionamentos passados, pelos seus sonhos, pelos seus desejos. Orar por você é como se você estivesse pegando um regador e estivesse regando o seu jardim. Você é uma co-jardineira, podemos dizer assim. Jesus é o jardineiro fiel, ele é o jardineiro principal do seu jardim. Mas quando você ora, é como se você estivesse buscando para si as águas na sua terra seca. Parece que não tem água no meu jardim, mas quando você começa a orar, a água começa a fluir. Então, orar por você é algo imprescindível no processo de espera, porque você aprende a se conhecer. Às vezes você ora muito por uma coisa, eu quero isso, eu quero muito uma Barbie do vestido azul, quero muito uma Barbie do vestido azul, quero muito uma Barbie do vestido azul. E você ora, mas um dia você vai orar e fala assim, nossa, peraí, eu não gosto de azul, eu gosto de rosa, eu gosto de lilás. Então, Deus, peraí, deixa eu mudar minha oração. Deus, a partir de hoje eu quero uma Barbie do vestido rosa.
Porque quando você ora para esse jardineiro fiel, para esse Deus que você começa a ter relacionamento, quando você começa a contar de você para ele começa a revelar a sua identidade. Então você descobre que muitas coisas que você orava e que você até achava que era parte de você, não é mais parte de você. Quantas vezes eu orei para que Deus pudesse me abençoar com viagens, eu quero muito ir pra tal lugar, assim, eu quero muito ir pra tal lugar, porque eram planos que eu tinha com os meus amigos, e um belo dia eu entendi, falei, Deus, pra que eu quero ir pra esse lugar? Sendo que esse lugar vai ser minha perdição. Não, eu não quero mais essa viagem, eu não quero mais isso, eu quero outra coisa. E aí quando eu comecei a orar pelas outras coisas, que eram listas diante da vontade do Senhor, pra minha vida, as coisas começaram a fluir. Então orar por nós é um cuidado. Quando a gente ora por nós, nós estamos cuidando das nossas raízes, nós estamos fortalecendo as nossas raízes para que elas cresçam e vão lá embaixo, lá nos lençóis freáticos, onde passa água, lá embaixo nas terras, buscando fonte de águas vivas para a nossa história. Orar por nós é muito importante, é um ato de autocuidado, é um ato de florescimento. Então eu quero te estimular a colocar na presença de Deus os seus sonhos, os seus desejos, e não se assustar se no meio do caminho esses sonhos, esses desejos começarem a ser deixados para trás, mas o Senhor nos dá sonhos novos na proporção que a gente ora por Ele. O terceiro conselho que eu queria dar para vocês é cuide da sua família. Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, mas eu queria tanto casar e ter minha própria família, eu queria tanto ter minha própria casa, talvez você já tenha. Talvez a sua família seja uma família disfuncional, mas será que Deus não quer que você viva algum aprendizado para você poder ser curada ou tratada antes de ser levada para o seu próprio lar? Cuidar da nossa casa é muito importante no processo de espera, mas talvez também você não tenha uma casa, não tenha uma mãe, não tenha um pai, mas você mora em algum lugar. Existe algo familiar nesse processo de espera que o Senhor precisa tratar em cada uma de nós, justamente para que a gente não leve para nossa casa, para o nosso lar, para nossa próxima temporada de vida, alguns traços tóxicos da nossa atual vida, né? Nossa atual temporada. E outra coisa também muito, muito, muito importante é que a gente não pode sair da nossa casa como uma fuga. Eu não posso ter o meu casamento ou a minha nova casa como uma fuga da realidade. Eu sei que tem casas muito disfuncionais. Eu sei que tem famílias muito difíceis de terem convivência. Mas alguma coisa Deus quer nos ensinar através da nossa família. A Bíblia diz que ferro afia ferro. Ou seja, tem gente pontiaguda afiando as suas pontas também. Então comece a entender o que Deus quer que você viva no seio da sua família. Às vezes é sua irmã, às vezes você mora com um tio, às vezes você mora numa família que tem várias casas num lote só. Alguma coisa o Senhor quer te ensinar enquanto você espera. A vida da gente é cíclica. A gente está sempre passando pelos mesmos ciclos. Então, se alguma coisa que Deus quer que você se resolva nessa fase da sua vida, talvez não tenha muito a ver com os outros, mas tem mais a ver com você. Então, vamos supor que você mora num lugar que várias pessoas moram na sua casa. Deus talvez não vai tratar com todo mundo do lote, podemos dizer assim. Deus não vai tratar com todo mundo da sua casa. Deus não vai tratar em todos os quartos, talvez, enfim. Mas Deus vai tratar alguma coisa em você. Existe alguma coisa que você vai ser tratada na sua família, no seio da sua família, que você vai romper esse ciclo e vai passar para uma próxima temporada deixando para trás dores, deixando para trás ciclos repetitivos que às vezes você não percebe, mas você é igual à sua família biológica, a sua família que você tem contato social com ela. Então, nesse processo de esperar, cuide da sua família. Se você tem pais mais velhos, como eu tive, uma das primeiras coisas, na verdade, que o Senhor me restaurou quando eu me converti foi a minha família. Eu era uma visitante na minha casa. De repente, eu estava ali de novo nos almoços de domingo, nos natais em família, nos réveillon em família, porque eu não tinha mais essa percepção. Eu era 100% amigos, eu era 100% balada, eu era 100% viagem. Então, quando Deus me trouxe para casa, minha mãe já estava mais velha, passando por um processo de saúde muito complicado. E aí eu me vi ali responsável por cuidar da casa, por cuidar da empresa dos meus pais, por cuidar da minha mãe, por cuidar do meu pai e do meu irmão. Eu me tornei naquele momento alguém que foi chamada para maturidade como mulher, para entender a posição da mulher dentro de uma casa. Quando a minha mãe passava, a gente achou que minha mãe ia morrer naquela fase. E aí, eu tava passando pelo processo de cura, de conversão, e de repente eu tive que me posicionar dentro da minha casa para cuidar da minha família, para assumir algumas responsabilidades que naquele momento Deus queria que eu assumisse, para que eu pudesse ser amadurecida. Então eu assumi finanças, eu assumi a administração da empresa, eu assumi até mesmo a compra dos remédios da minha mãe, a acompanhar ela nas visitas dos médicos. Eu assumi tudo aquilo que antes eu não tinha como rotina na minha vida, porque eu vivia para mim, eu era livre, leve e solta. Mas naquele momento o Senhor me traz para minha casa, para o centro da minha família e fala, eu quero que você floresça aqui. Você quer muito uma família, mas você já tem uma família. E se você não cuidar dela, se você não cuidar da sua casa, como que eu te levo para uma outra casa? E eu tenho assim memórias bem fixas na minha mente,
que eu não era uma dona de casa assídua, sabe? Eu não tinha essas vontades de doninha de casa. E aí eu pensava, não, quando eu tiver minha casa, eu vou cuidar da minha casa. Só que eu aprendi a cuidar da casa dos meus pais. Eu tenho memórias bem nesse momento, né, difícil assim da minha história, eu indo em lojas de casa, né, comprando uma vasilha, aprendendo a fazer bolo, aprendendo a fazer algumas coisas para os meus pais, para o meu irmão. Então isso foi muito valioso para mim. Foi algo que eu vivi enquanto eu esperava, foi algo que o Senhor floresceu na minha história. Outro conselho, quarto conselho também que eu anotei aqui no meu script. Enquanto eu vivia, eu floresci nos meus estudos. Eu sempre pensava, eu sempre gostei muito de estudar. Mas eu sempre pensava que o casamento era a minha satisfação plena, tipo assim, era o auge da minha história. Só que enquanto eu esperava, o Senhor me fez florescer nos meus estudos. Eu comecei a conquistar diplomas, eu formei em teologia, eu formei em gestão e empreendedorismo, eu fiz cursos ministeriais, eu fiz cursos profissionais, eu fui florescendo em cursos, eu fui conquistando diplomas. E cada diploma que eu conquistava falava tanto de mim, falava tanto dos meus processos com o Senhor, falava tanto de um Deus que estava me florescendo, me levantando como uma mulher sábia, me destacando no nicho de profissional que eu estava inserida. Então, assim, florescer nos estudos foi algo imprescindível para os meus processos de florescimento, porque isso apontava muito sobre a minha identidade, sobre aquilo que o Senhor me faria florescer nos lugares aonde Ele me levaria, como ministério, como profissão, que dizia muito respeito à minha intimidade com o Senhor, sobre aquilo que Deus tinha sobre a minha vida, independente de com quem eu tivesse casado ou não. Então, florescer nos estudos vai falar muito sobre a sua identidade, sobre o plano que o Senhor tem para a sua história. Floresça. Sonhos profissionalizantes. Sonhar, gente. A mulher com diploma na mão, ela vai, assim, em lugares que ela não começou a chegar, mas ela chega. Outro quinto conselho também, outra coisa que eu vivi enquanto eu esperava e eu queria te florescer, é sobre a área financeira. Eu era desregular na área financeira, eu saía comprando tudo, passando um cartão de crédito aqui, cartão de crédito ali, e isso me fez ser alguém muito imatura financeiramente. E enquanto eu esperava, eu me endividei muito, eu precisei vender docinhos para poder pagar minhas dívidas, foi um fuá danado na minha história. E nesse processo de crise financeira, o Senhor me ensinou sobre o desequilíbrio que eu era para me ensinar sobre o equilíbrio que Ele queria que eu fosse. Então, enquanto eu esperei, eu aprendi muito sobre finanças, sobre ser alguém que planejava, que sabia discernir entre comprar um sapato e não comprar um sapato, que pra mim é muito difícil, toda mulher é muito difícil, né? Porque no momento enquanto a gente espera, o Senhor está nos projetando para um novo tempo. Se a gente casa sendo desregular financeiramente, como a gente há um grande risco da gente levar esse comportamento para o nosso casamento. E aí, amados, a gente entra no índice de divórcio. O grande índice de divórcios é devido à situação financeira que o casal vive. Não consegue-se, né, ter um casamento saudável com as dívidas, com o desequilíbrio financeiro. Então, esse momento de estarmos solteiras é um momento também do Senhor nos ensinar sobre finanças, sobre planejamento, sobre prioridades, sobre discernir entre sim e não, entre comprar ou não comprar. Eu era uma pessoa que aonde as pessoas me chamavam pra ir, eu tava indo. Aí, de repente, peraí, deixa eu fazer um download aqui de quanto tem na minha carteira, qual é a minha prioridade da semana, para que eu não fizesse igual o Silvio Santos, jogando aviãozinho e contando com dinheiro que muitas vezes eu não tinha. Enquanto eu esperei nesse processo todo do Senhor, Deus me ensinou sobre o equilíbrio financeiro, sobre florescer na área financeira. Eu não tô falando sobre ficar rica não, tá, querida? Eu tô falando sobre esse processo de aprender a equilibrar, de sermos mulheres sábias enquanto solteiras, para que enquanto casadas, nós já chegamos ali sabendo discernir, poxa, esse mês a compra precisa ser tal, a gente vai comprar tanto, a gente precisa conquistar um carro, a gente precisa reformar a casa, a gente precisa investir melhor nos estudos dos filhos, então vamos renunciar aqui, vamos fazer aquilo ali, vamos economizar. Mulher sábia edifica o lar, e isso remete muito à mulher que também sabe controlar as suas finanças. E enquanto solteiras, o Senhor nos faz florescer na área financeira. Meu sexto conselho, né, o que fazer, o que eu vivi enquanto eu espero, é também se resolver com o passado. Talvez você seja uma pessoa que, assim como eu, trouxe na sua história, na sua bagagem, outro relacionamento. E aí tem uma palavrinha muito pequenininha que ela é perturbadora e ela é algo que impede a gente de viver os planos de Deus. É a palavra e se, a expressão e se. E se o fulano voltar? E se o fulano se arrepender? E se o fulano se converter? Para nós vivermos uma vida, né, termos um encontro com esse amado que o Senhor vai nos apresentar, nós precisamos resolver com o nosso passado. Nós precisamos tirar essa expressão e se, essa dúvida, essa expectativa, essa esperança do nosso coração. Muitas vezes eu já estava orando para conhecer uma pessoa na presença do Senhor, mas eu tinha no meu coração assim, e se o fulano voltar?
E se o fulano bater no meu portão? E aquele si perturbador era algo que sempre fazia o Senhor falar comigo: filha, você não está preparada para amar o meu filho. Enquanto você não se resolver com o seu passado, enquanto você não colocar essa pessoa que foi, assim, devidamente importante em uma fase da sua vida, né? Porque o Senhor é um Deus que respeita a nossa história, nossos sentimentos. Enquanto você não colocar ele na prateleira do lugar certo e permitir que no momento certo eu tire essa foto dessa prateleira, porque às vezes a gente faz a nossa história sentimental, da nossa caminhada sentimental, uma prateleira cheia de fotografias, cheia de memórias de outras pessoas. Nossa, o fulano era isso, não, mas o Beltrano era aquilo. Não, o fulano me trazia bombom, o fulano respondia minhas mensagens. A gente sempre tem um padrão para comparar o algo que Deus tem para as nossas vidas. Então, Deus fala: põe essa foto na prateleira, esquece essa foto, e no momento certo, Deus tira essa foto da prateleira. O Senhor tira essa memória apegada que nós temos de alguém do nosso passado. Porque se fosse para dar certo, o Senhor faria dar certo agora. Mas se Ele tem mostrado e apontado para você um caminho de deixa ir, e eu vou deixar aqui embaixo o vídeo, deixa aí, é porque não é para dar certo. Então, resolver com o nosso passado é algo que, enquanto nós esperamos, nós também devemos intensificar essa cura, essa busca, para que Cristo nos ajude. Eu falo que o deixar ir, que resolver com o passado, não é um botão de liga e desliga, não é tão fácil como dizem ser. E eu falo isso por experiência própria, porque eu fiquei muitos anos tentando deixar aquela pessoa ir, eu deixava e buscava, até que de fato eu comecei a entender o que era deixar a pessoa ir. O vídeo tá aqui embaixo. Mas o que nós precisamos entender de fato é que, não é que tem um tempo determinado para o nosso processo de espera. Não é que quando eu deixar a pessoa ir, no outro dia alguma pessoa nova apareça, mas que muitas vezes nós fazemos esse processo de espera ser um tanto quanto maior, porque nós perreamos em não entregar aquilo que precisa ser entregue. Então, boa parte do processo de espera se torna longo porque nós permitimos esse processo de espera ser longo, porque a gente não se submete aos processos do Senhor. E um dos processos que a gente tem muita dificuldade de nos submeter é, de fato, o deixar alguém ir. É, de fato, não resolver o passado. É querer ir para uma nova história com a porta do seu passado entreaberta. E, gente, uma porta entreaberta, uma porta que não está aberta nem tão fechada, é desesperador, porque essa gretinha que faz com que você fique olhando para a porta o tempo todo: será que ela vai entrar? Será que ela vai entrar? Será que hoje ele me liga? Será que hoje ele volta? Será que hoje ele vai na igreja? Será que hoje ele aceita meu convite para um encontro com Deus? Será que hoje ele aparece na célula? Será que hoje ele vai no culto? Essa porta entreaberta é desesperadora, porque por mais que você queira viver algo novo, você está sempre olhando a porta do passado. Então nós precisamos decidir: ou essa porta se escancara, ou essa porta fecha. E eu te confesso que é melhor você pegar a maçaneta dessa porta e você aceitar a responsabilidade de lidar com os ônus da sua decisão. Fecha a porta. Não deixa ela aberta para que também não entre qualquer cachorro, porque qualquer cachorro entra em porta aberta. Fecha a porta. Se decida: eu quero resolver com o meu passado. Enquanto nós esperamos, esse e se precisa ficar bem resolvido. Mesmo que daqui 5 anos essa pessoa que foi importante na sua vida apareça, você já resolveu com o seu e se. Não tenho nada, não quero nada, fulano me respeita. Você já fechou a porta. O fechar a porta é decisão. O fechar a porta é você se empoderando que a partir de hoje, essa história do seu passado, quem controla é você, movida pelo Espírito Santo, instruída pela palavra do Senhor e aceitando viver um algo novo. O meu 7º conselho, né, ou a 7ª situação, assim, ou o 7º passo de florescimento, revela sobre descobrir o propósito de vida e o risco de não saber o seu propósito de vida. Processo de espera é um processo que o Senhor nos submete a descobrir o nosso propósito de vida. E se você não souber qual é o seu propósito de vida, você corre um grande risco de se aliançar com qualquer pessoa. Vou contar brevemente um testemunho meu também. O Senhor, quando eu estava esperando o Senhor, Ele começou, né, a trazer como sombras, às vezes meu coração queimava por alguma coisa, e ali eu fui entendendo que o Senhor queria me revelar o meu propósito de vida. E bem nesse processo todo, apareceu um rapaz na minha história que ele não tinha o mesmo propósito de vida que o meu. Só que ele era muito interessante. E eu falei: nossa, Deus, podia tanto ser o fulano e etc. E Deus falou assim: olha os propósitos, vê se coincide. Eu falei: não coincide. Ele: pois é. Ele era um rapaz de Deus, ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo, um rapaz totalmente que você vê, você sente o cheiro de Jesus nele. Tem tudo pra dar certo, mas os nossos propósitos não se coincidiam. E ficava nítido que, por eu ter certeza de qual era o meu propósito, eu também tinha certeza de que aquela pessoa não era pra minha vida. Então, esse é o risco quando você não sabe o seu propósito. Qualquer pessoa que faz um convite pra você, quando você tá em dúvida, quando Deus ainda não te revelou o seu propósito, você aceita, porque parece. Ela chega no momento da sua carência e te leva pra longe do seu propósito. E isso é o que o Senhor Jesus... exatamente isso é o que o Senhor Jesus não quer que a gente viva. Por isso, Ele quer nos submeter a esse
esse processo de identidade nele, de experiências com ele, de florescer em outras áreas das nossas vidas, porque tudo isso é como se fosse um quebra-cabeça que vai revelar pra gente qual é o nosso propósito de vida. Quando você floresce na sua área estudantil, nos seus cursos, na sua faculdade, isso é um fragmento do seu propósito de vida sendo revelado. Quando você floresce, né, na sua área financeira, é o Senhor te preparando para você viver o seu propósito de vida sem a sobrecarga de chumbos de dívidas nos seus pés que não permite você avançar. Então tudo que nós estamos vivendo enquanto nós esperamos, florescendo em todas essas áreas, deixando o Senhor Jesus como jardineiro fiel, cuidar do nosso jardim, é o Senhor revelando. Um dia você vai olhar, por mais que hoje pareça impossível você entender qual é o seu propósito de vida, um dia você vai olhar e falar assim, meu Deus, tudo que eu vivi era o Senhor montando um quebra-cabeça. Na minha memória, na minha visão, as pecinhas eram impossíveis serem montadas, mas porque eu submeti aos processos do Senhor, Ele montou. Ele moveu peças, Ele me tirou daqui, Ele me colocou ali, Ele trouxe peça nova. Deus está montando o quebra-cabeça que revela o seu propósito de vida na proporção que você vive esse processo de espera com Ele. O processo de espera não é um script, não é algo enigmático, não é o motivo de toda a nossa existência. Então eu tenho que viver um propósito de vida para poder viver, sei lá, eu tenho que viver um tempo de espera no Senhor para viver um propósito de vida. Não, o tempo de espera no Senhor é um tempo de viver a sua vida e o propósito vai ser revelado. Você vai ver que por mais que hoje você não vê nada, ou vê apenas pequenos fragmentos de uma sombra, parece que eu tô entendendo, mas não tô entendendo nada. Eu também já passei por essa fase. Mas quando o Senhor começou, né, a trabalhar no meu coração, filha, renuncia, na proporção que eu fui renunciando, o Senhor foi me dizendo, olha, às vezes eu sentia, olha, eu vou confessar pra vocês, às vezes eu sentia dentro do meu coração que Deus estava preparando o meu coração para algo que não tinha nada a ver com o meu propósito de vida. E eu perguntava a Deus, mas por que eu gosto disso? Por que eu quero estar em tal lugar? Por que isso? Um dia o Senhor falou assim, eu estou te preparando para você já amar o propósito do seu amado, da pessoa que eu vou te conectar com ela. Então até no meu propósito de vida, pequenos fragmentos de uma pecinha de quebra-cabeça que me fazia ser a ajudadora idônea do meu amado, já foram montados na minha vida. O Senhor ia me ensinando aquilo que Ele gostava de fazer, respeitar aquilo que Ele gostava de ser na presença do Senhor, para que aquilo também fosse o meu propósito de vida, porque quando você casa com alguém, você se torna uma só carne com ela. E eu tinha um preconceito com propósito, com um certo ministério, com um certo propósito, e foi enquanto eu esperava que o Senhor me fez entender aquele ministério de uma outra forma, e eu falava, mas por que, Deus? Esse ministério não é meu chamado, eu não tenho esse dom, mas ele... Mas tem alguém que vai chegar na sua vida que vai ter esse propósito. Então, foi durante o tempo de espera que essas pecinhas foram sendo colocadas na minha mente e revelando que a minha vida é uma vida para a glória de Deus. Então, esse também é o processo que o Senhor vai te submeter, eu já tenho te submetido. Parece confuso, parece que você não vai entender nada. Talvez você, como eu, escrevia tudo que Deus ia te falando num caderninho, que você olhava aquilo, nossa, mas não dá para entender nada. São peças do quebra-cabeça. No tempo certo, o Senhor vai montar. Oitavo, a área da sua vida que você deve florescer enquanto você espera é servir a igreja. A palavra do Senhor vai nos dizer, né? As moças solteiras convém que elas cuidem das coisas do Senhor, cuidem da igreja. Mas eu quero estender isso, sabe? Não somente como, uma prática, eu tenho que limpar a igreja, eu tenho que servir a igreja no ministério e tal. Não, quero ir além disso. Eu quero que você experimente outras igrejas, não ficar pulando de galho em galho. Eu não tô falando de mudar de igreja de cada dia, experimentar o servir a igreja de uma forma muito mais ampla, a noiva de Cristo. Não é ficar na sua igreja achando que só a sua igreja é top, que só o ministério que você serve é top, não. Sirva as outras igrejas em respeito, em amor, em adoração, passar na porta de uma igreja e amar aquele ministério. Assim, sabe, gente, eu tô falando de uma maneira assim, viva a noiva de Cristo, se reconheça dentro dela, não somente de uma denominação pela qual você faz parte. Deixa Jesus te marcar com as marcas dele, as marcas que ele marcou a igreja. Deixa o Senhor te fazer entender o que é a noiva de Cristo, nesses pequenos e tantos fragmentos espalhados por todo o mundo, chamado Igreja de Cristo. Deixa o Senhor trazer para você algo muito mais do que só um casamento, mas te mostrar o que é o encontro do noivo com a noiva. Sirva a igreja. Floresça enquanto você serve a igreja. Sabe, viva. Às vezes eu tinha amor, eu vi algumas amigas minhas, eu tô precisando de uma rifa pro Ministério de Dança, de uma outra igreja, eu nem sou da dança. Eu falava, por que não ajudar? Por que não comprar uma rifa? Não, eu só ajudo a minha igreja, eu só tenho... Flui, eu falo com o Senhor Deus, na minha cidade, aonde tenha um avivamento, eu quero estar. Então, às vezes não tem culto na minha igreja, eu vejo que tá tendo culto em outra igreja, um evento de mulheres, de jovens, eu vou, porque eu sirvo a igreja, eu tenho esse amor. Jesus me feriu com a ferida de amor à igreja, e esse amor me faz entender ela em complexidades. Hoje eu faço viagens missionárias, então a gente tá em várias outras igrejas ao redor do Brasil, dentro do Brasil. Então a gente chega, a gente já ama aquelas igrejas, porque o Senhor nos fere com essa ferida de amor pela noiva de Cristo. E aí a gente começa a entender o que é o encontro do noivo com a noiva, o que
nós devemos nos posicionar diante de toda essa espera, porque nós também estamos esperando o noivo Jesus. Florescer enquanto esperamos não fala somente de esperar o nosso amado, mas de esperar o noivo Jesus no encontro com a noiva. Então, não tem como você florescer enquanto espera se você não for tocada pelo amor que Cristo tem pela igreja. E aí você vai entender o que é se embelezar para o noivo Jesus. O que é se manter íntegra, uma noiva pura, santa, imaculada, sem as barras do seu vestido sujos de pecados, sujos de temperamentos que você não permitiu o jardineiro Jesus lavar as barrinhas do seu vestido. Você vai entender a complexidade e a importância da espera quando você servir a igreja e entender que você está preparando a igreja, a noiva de Cristo, para o casamento dela com o noivo Jesus. Gente, esperar no Senhor não é somente fragmentos de um script pronto, não. É uma vida na vida, é você viver a sua história com Cristo de uma forma que você vai florescer de dentro para fora, não somente esperando um presente do Papai Noel no final do ano. Me comportei direitinho no processo de espera, então mereço ganhar. Você vai chegar numa plenitude do Senhor na sua história, que você vai olhar um dia e vai falar assim: eu precisava do processo de espera. Eu bem que não queria, porque hoje é o que eu falo com o Senhor. Deus, eu não queria esperar. Eu entrei no processo de espera sem querer esperar. Mas eu precisava desse processo de espera. Gravar esse vídeo, pra mim, Ju, era impossível. E hoje poder falar dele aqui abertamente nesse vídeo, que eu sei que já ficou gigante de tempo, mas eu preciso expressar pra pessoas, não sei quem vai ouvir, eu preciso expressar o que Jesus fez, porque o processo de espera me floresceu. Outra área, né, que tá até embutida com essa que eu disse sobre servir a igreja, mas outra área que você pode florescer enquanto espera é fazer viagens missionárias. Ah, Ju, mas eu não tenho chamado missionário, amada. Duas coisas: o chamado missionário é para toda a igreja, ide por todo mundo e fazer discípulo a todas as nações, né, a todas as pessoas. É um chamado geral para todos nós. E segundo, talvez realmente você não vai ter um chamado de fazer viagens missionárias continuamente, mas faça pelo menos uma viagem missionária. Permita viver o que o mundo missionário tem para te oferecer, estourar suas bolhas, te tirar para fora, te tirar das suas zonas de conforto, convidar você a enxergar o campo missionário com uma visão mais madura e te devolver para o seu propósito, para a sua igreja, para sei lá qual seja o seu chamado, de uma forma impactada. Eu tenho as marcas das missões na minha história. E permitir você ser missionário na sua casa, na sua escola, mas faça uma viagem missionária. Eu orei, amados, quando eu estava passando por esse processo de entrega, de entender o que era o processo de espera, e eu falei com o Senhor: Deus, eu queria tanto viver algo novo na minha vida, eu tô me sentindo muito robótica dentro da igreja, servindo por servir, tava sem aquela coisa, né? E aí eu tava entrando no Instagram e vi um pastor que eu seguia falando sobre um grupo de viagens missionárias na igreja dele. Fui lá, segui o Instagram, fiz a minha primeira viagem missionária, não conhecia ninguém, fui muda, calada, com muito medo, com muita vergonha, não conhecia absolutamente ninguém. Era um grupo, eram 2 ônibus de viagem, lotado de jovens, e eu não conhecia ninguém, mas eu fui. Ninguém quis ir comigo, chamei um monte de gente, não é meu chamado. Eu falei: eu vou porque eu quero viver o novo do Senhor. E hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, já são mais de 10 viagens missionárias que eu fiz. E hoje eu sou líder das crianças, né, nas viagens missionárias, evangelizo as crianças, a gente faz os cultos para as crianças. E eu comecei assim, fazendo uma oração para viver algo novo. A viagem missionária aparece para mim como um convite do Senhor, usando um pastor para anunciar a viagem missionária na igreja dele, e hoje se tornou meu propósito de vida. E todas as vezes que eu vou para a viagem missionária, eu sinto que o Senhor tem me levado para águas mais profundas. Então, eu comecei a servir as viagens missionárias solteira. Eu comecei a ir nas viagens missionárias, não foi 1, 2 viagens não, foram vários anos, né? Sendo missionária das crianças, evangelizando, conhecendo, vivendo assim histórias sobrenaturais, sabe? Histórias tristes, não somente alegres, porque eu sempre falo que o Ministério das Crianças não é um ministério de infantilidade, né? É um ministério que precisa ser muito maduro. Então o Senhor tem me capacitado para tal ato, e eu tenho cada vez mais mergulhado na presença do Senhor para poder ser preparada e capacitada por Ele, para que as viagens missionárias sejam esse combustível que eu preciso. Nós fazemos viagens missionárias de 3 a 4 viagens por ano, tem um grupo de missionários, né? Tem uma liderança que organiza toda a logística da viagem, então eu vou simplesmente para servir as crianças. Mas ali a gente conhece jovens, né? Conhecemos outros jovens de outras igrejas, conheci muitos amigos, isso expandiu a minha visão, expandiu os meus números de amigos que eu fui fazendo. Eu fui conhecendo outras igrejas, através dos amigos que a gente faz as viagens missionárias, você conhece igreja, você começa a receber convite para casamento de gente que se conheceu em viagem missionária, aniversário, começa a conversar sobre Jesus, vê que às vezes a sua igreja não tem esse chamado missionário, mas você pode viver
viver esse chamado missionário com outras pessoas que queimam pelo que você queima e continuar na sua igreja plenamente. Então, as viagens missionárias, elas são isso nas nossas vidas. Elas nos tiram para fora e florescer enquanto servimos a igreja, enquanto fazemos viagens missionárias, revela muito sobre sua identidade como filha do Pai, que cuida dos negócios do Pai e faz você entender o seu lugar no reino de Deus. Isso também te floresce, isso te amadurece, isso te tira para fora da eclésia, isso te mostra um caminho maravilhoso que o Senhor Jesus nos aponta o tempo todo e é maravilhoso florescer enquanto esperamos, vivendo os sonhos do Senhor Jesus. Ele vai nos conectando com pessoas que estão esperando também, com outras meninas que estão vivendo o mesmo que nós. Às vezes você pensa que só na sua igreja, que você é a única solteira e você sai da sua bolha e percebe que tem muitas meninas também vivendo por isso. É maravilhoso, amadas. Então, floresça enquanto você espera, fazendo uma viagem missionária. E se tomar gosto pela coisa, faça segunda, terceira, quarta, quinta. Viva o seu propósito. Eu também pensava que o meu propósito de vida só seria respondido, que só teria graça fazer uma viagem missionária acompanhada. Minha filha, se eu te contar o quanto eu já ri, o quanto eu já chorei, o quanto eu sou apaixonada por ir, quando eu não fico mais segurando bengala nenhuma, esperando ninguém pra ir, você falaria, Ju, eu fiz bem em te ouvir. Você vai um dia comentar aqui ainda. Eu fiz bem em te ouvir. Hoje as viagens missionárias se tornaram, assim, o meu divisor de águas. A cada viagem missionária, o Senhor ministra algo no nosso coração. Outra área que nós devemos florescer, e podemos também, né, florescer enquanto nós esperamos, é ser relevante para a nossa sociedade. Lembra que eu falei lá no início, eu falo durante todo o vídeo? Esperar no Senhor é viver uma vida. E o Senhor tem nos chamado para ser sal na terra. E isso remete muito ao fato de que nós podemos e devemos florescer sendo relevantes para a nossa sociedade, para o seu bairro, para a sua cidade. Então, enquanto você está esperando no Senhor e muitas vezes os seus pensamentos negativos, de que não vai conseguir encontrar alguém, que nunca vai ser amada, preencha o vazio desses pensamentos, né? Porque, como diz aquele ditado popular, mente vazia é oficina do diabo. Preencha esses momentos de solidão, de tristeza, de dúvidas, com alguma coisa que vai fazer você ser útil para a sociedade, tanto quanto para a igreja, também para a sociedade num todo. Ser relevante, ser importante, se tornar boca de Deus em outras esferas da sociedade, isso é de suma importância. Se envolver em causas que você vai poder levar o evangelho de Cristo através das suas mãos de obras. Eu não falo somente de coisas dentro da igreja, agora eu falo de coisas externas também. Ser relevante, ter alguém que vai construir a sua vida, construir a sua história, e as pessoas vão olhar e falar assim, olha, o perfume dela me floresceu, a essência que ela é como uma florzinha me floresceu. Ser relevante para a sociedade, ser sal na terra, mostrar para as pessoas que através da sua alegria, da sua beleza, Ju, mas eu não tô alegre, Ju, eu não tô bela. No processo de espera, o Senhor vai levantar o girassolzinho que é você, vai levantar você, vai florescer você. E o que você vai fazer com essa flor? Vai ser igual a flor daquele desenho, né, que vai se colocar dentro de uma cúpula, sei lá, como é que chama aquele negócio, e vai ficar ali para todo mundo só ver a sua beleza e não sentir você, não sentir o seu cheiro, ficar dentro de uma caixinha escondida esperando o príncipe encantado te encontrar. Floresça, e florescer fala sobre frutos e também fala sobre dar o seu cheiro, distribuir a sua essência para outras pessoas, para a glória de Deus. Amada, o processo de esperar no Senhor fala da nossa vida, fala da nossa identidade. O casamento, ele não é um resultado de uma vida, de um script bem seguido, fala de um momento que vai acontecer, e quando esse momento acontecer, muitas outras coisas já aconteceram na sua vida, na minha vida, na nossa vida como um todo. Então, florescer enquanto espera também fala de sermos relevantes externamente à igreja. Muitas vezes a gente se fecha dentro da igreja, a viver os problemas da igreja, a pensar que só fazemos evangelho e evangelismo dentro da igreja, e o Senhor tem nos chamado como uma geração de mulheres relevantes para a glória dele, a brilharmos a glória dele, a presença dele, os dons e os talentos dele fora da esfera. Hoje também eu faço trabalhos em orfanatos e eu não esperei a minha igreja, eu não esperei um pedido do meu pastor, eu simplesmente senti o convite do Senhor Jesus e fui. Sinto meu coração preparado, sinto meu coração queimando. Eu não tô falando pra você também ir num abrigo, num orfanato, nada do tipo. Um ministério que vai, tipo assim, fazer você se tornar relevante pra sociedade. Você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai, Senhor, eu tô tão cansado que hoje eu não vou dar espaço pra tristeza, pra rejeição, pra dor, pra mágoa tomar conta de mim. Outra área que nós devemos e podemos florescer enquanto esperamos é sobre conquistar bens, sobre conquistar as nossas coisas. Não tô pregando aqui a teologia da prosperidade, não. Mas enquanto nós florescemos, enquanto esperamos no Senhor e florescemos, nós devemos e podemos conquistar muitas coisas. Falei dos diplomas, né? Falei das viagens missionárias, conquistar diplomas, mas conquistar seus bens. Amados, o que eu quero gravar com esse vídeo é que você entenda de uma vez por todas que a vida sua já começou. A vida é o que é agora, entende? Você não vai começar a viver uma vida só quando você casar. Então você não precisa esperar conquistar um carro só quando casar. Você não precisa conquistar uma viagem só quando casar. Você não precisa esperar casar
casar para conquistar, sei lá, um guarda-roupa. Você não precisa esperar casar para conquistar uma cota num clube, sei lá, qualquer coisa que tá vindo na minha cabeça aqui. A gente pode conquistar as coisas agora. Então a vida de solteira também é uma vida de conquista, é uma vida que nós vamos olhar para nossa força enquanto nós esperamos e vamos ver que nós embelezamos as nossas vidas com conquistas pelos nossos próprios méritos. E que isso não vai, assim, menosprezar ou diminuir as conquistas que nós tivemos como casal, né? A casa, as coisas da casa, uma próxima viagem, mas você floresceu enquanto solteira, você foi em lugares que você não precisou esperar uma companhia, porque Deus te deu companhias, Deus te deu amigos, Deus te deu amigos e te deu amigos, porque Ele também trouxe boas pessoas para sua história. Então, esse processo de esperar também fala de conquistar bens, fala de você, talvez você não tenha a sua casa, mas quem sabe a casa dos seus pais, dar uma pintura, uma reformada, comprar um móvel novo, conquistas. Enquanto solteiras, nós devemos e podemos conquistar e muito. Sabe por quê? Porque a vida é agora. O Senhor tem nos chamado a viver uma vida de conquistas. A gente não pode projetar tudo só para quando a gente estiver casado, porque se a gente for frustrada, né, não tiver condições financeiras de comprar tudo que a gente planejou comprar, se por alguma situação, né, complicar a questão financeira do casal, você não esteja ali focada totalmente em ser feliz só nessa área, porque vão vir os conflitos, vão vir as dificuldades, vão vir os próximos dilemas de uma vida de casado, de como casal. Então, assim, não projeta a sua felicidade toda pro casamento, não. Porque se alguma coisa se frustrar, corre o risco de você inteiramente se frustrar. Ah, o casamento não é como eu esperava. Ah, as conquistas não vêm, então o casamento não valeu de nada. Calma. Né? Então, chega no casamento florida, chega no casamento já preparada pro financeiro. Lembra que eu falei do financeiro florescer enquanto espera no financeiro? Pra também entender que quando estiver casado, por mais que seu planejamento seja lindo e maravilhoso, tem algum tempo que vai passar uma dificuldade. Seja mulher sábia, aprenda enquanto solteira, né? Que a sua satisfação não está nas conquistas que você projetou para conquistar no casamento. Porque quando vier as dificuldades, você vai precisar ser uma mulher sábia, para não ser uma tola que destrói o próprio lar, que destrói o próprio casamento. Então, muitas coisas. 13ª área que nós devemos florescer é esteja onde Jesus quer te levar. Eu sempre falo que Deus, Ele está o tempo todo nos levando como um vento impetuoso, né? Equibala, eu amo essa palavra. Que o Senhor Jesus fala, roga, pois, para que envie trabalhadores, e a palavra envia equibala. Então o Senhor está o tempo todo nos levando de um lugar para o outro. E quando eu escrevi isso aqui, esteja onde Jesus quer te levar, remetia muito aos lugares de passagem, sabe? Lugar que Deus quer te levar no sábado à noite, lugar que Deus quer te enviar no domingo de manhã. Esteja nesses lugares, mova a sua vida, deixa o Senhor te movimentar através de vários convites em santidade, né? Não vai sair por aí para uns lugares que Jesus nem coloca os pés santos dele. Mas eu tô falando, esteja onde Jesus quer te levar, aceita convites, viagem, bate e volta pra praia com os amigos da igreja, com os amigos de outra igreja, com os seus primos, com a sua família. Movimenta, porque muitas vezes a gente fica, sábado, domingo, feriado, em casa, porque eu não tenho namorado, eu não vou sair de casa, porque hoje é 12 de junho, eu não tenho namorado, eu não quero nem sair na rua. Minha filha, dia 12 de junho eu fazia caminhada, fazia corrida, juntava as amigas solteiras, porque é um dia comum. É um dia comum. Eu lembro um ano que eu fiz uma troca de presente com uma amiga minha, meu Deus. Mas a gente não tem namorado, eu falei, vou comprar um presente pra você, eu pra você. Viver a vida comum, como solteira, não tem nada que ficar se escondendo, chateada, postando direto na internet. Se eu postasse print, ia ver o que o dia dos namorados ia fazer na sua vida, como se tivesse aquela pessoa amargurada. Viva a sua vida, floresça enquanto você espera, esteja onde Jesus quer te levar, tenha uma vida movimentada, uma rotina movimentada, uma agenda movimentada. Gente, pra mim, é um elogio quando as pessoas olham pra mim e falam assim, tem que marcar com a Ju com antecedência, porque ela nunca tem horário. Pra mim, quando as pessoas falam isso, é um elogio, porque de fato, Jesus povoou a minha vida com novos lugares, com novas pessoas. O Senhor me deu esse dom de saber transicionar entre vários lugares. Então hoje eu tô com os amigos de uma igreja, amanhã eu tô com os amigos da missão, amanhã eu tô com a minha família, porque tudo isso é o Senhor me dando a minha identidade autêntica, me dando, né, a minha identidade muito excelente nele, para que eu entenda que a vida é o que Deus está proporcionando. E eu fui uma pessoa que em um momento do meu processo de espera, eu não queria ir nos lugares. Eu lembro que muitas vezes eu ia pra festa de aniversário de uma amiga e era muito sofrido pra mim ir sozinha, né? Porque não tinha ninguém pra ir. Eu tinha que ir sozinha. Senhor, que dia que eu vou ter namorado? Até que o Senhor falou comigo assim, você vai ter que aprender a ir nesses eventos sozinha, contando com a minha graça, pra você não ser dependente, pra você não pensar que a vida você está 100% acompanhada. Eu li uma vez uma frase que dizia, era um comentário de um rapaz que ele terminou com a namorada dele, porque ela disse que ele era a vida dela. E aí ele terminou com ela, que ele falou assim, eu não posso ficar num relacionamento com uma mulher que me faz a vida dela, porque eu ser a vida dela, um dia vai matar ela e a mim. E ele vai lá e termina o namoro dela. Porque aonde ela anulou a vida dela pra viver a vida dele. Poderia aparentemente parecer uma prova de amor, mas pra ele não, isso é doença. E ele vai lá e termina com ela. Então, nós mulheres, nós vamos
precisar ter os nossos momentos com os nossos amigos, os momentos que a gente vai pra igreja sozinho. Lógico que eu não vou querer ir todos os dias pra igreja sozinha, mas vai chegar um momento que eu vou precisar ir, tudo bem. Nós precisamos aprender, amadas, a andar com os nossos próprios pés e por mais que as suas mãos estejam entrelaçadas com outra mão, caminhando junto com o seu amado, você ainda caminha com seus próprios pés. Isso a gente aprende a beleza de andar com os nossos próprios pés enquanto nós esperamos e andamos movidas pelos lugares que o Senhor quer nos levar. Às vezes o Senhor vai querer te levar para uma conferência, um sábado à noite, mas você não iria porque não tem companhia, mas vai sozinho. Vai com uma amiga, mas se a sua amiga não quiser, aprenda a andar com seus próprios pés. Quando o seu amado chegar, vocês vão andar de mãos dadas, mas os pés que caminham ainda é os seus. Não conte com os pés de ninguém, não conte com a caminhada de ninguém, conte somente com os teus pés. Vocês vão andar juntos, na mesma direção, mas cada um com seus pés. Isso é muito valioso, principalmente para quem já viveu ou vive dependência emocional como eu vivi, né? Fui curada da dependência emocional, vou contar em outros vídeos sobre isso também, mas eu era muito dependente daquela pessoa que era meu relacionamento do passado. Então, pra mim, esse processo de aprender a andar com os meus próprios pés somente com Cristo e muitas vezes no plano físico sozinha, foi cura da dependência emocional. Eu aprendi a ir em lugar que outrora eu jamais iria porque eu não tinha companhia, porque a carência tomava tanto a minha mente que me fazia me sentir preguiçosa para poder levantar o bumbum da cama, arrumar e ir para algum lugar. E de repente o Senhor me movia. Então eu fui estando em lugares sozinha. Às vezes eu postava foto na internet e as pessoas, nossa, mas você foi nesse lugar com quem? Eu, sozinha. A viagem missionária foi com quem? Sozinha. Até hoje eu vou sozinha. Eu fiz amigos na viagem missionária. Então hoje eu não estou mais sozinha, porque chega na viagem missionária, tem um monte de gente que foi sozinha também. E aí a gente se encontra e se conecta ali. Mas até hoje eu saio da minha casa, eu saio da minha cidade sozinha. Do meu grupo de amigos, fica todo mundo, beijo, gente, tô indo viajar, fica todo mundo e eu vou sozinha, porque o Senhor me deu essa liberdade de caminhar em equilíbrio e em santidade para a glória dele, no mundo físico, muitas vezes sozinha. Cultos, conferências, congressos, tudo. Shopping, supermercado. O Senhor foi me ensinando sobre a cura da dependência emocional, a partir do momento que eu aprendi a caminhar com os meus pés. Então, estar onde Jesus quer te levar remete a isso, ao fato de você aprender a andar com os seus próprios pés. Outra área que nós devemos florescer é no ministério. Eu lembro perfeitamente que eu sempre pensava que eu só iria ser feliz ministerialmente ou pleno no meu ministério se um dia meu amado estivesse comigo. E aí o Senhor falou praticamente comigo assim, o seu ministério não depende dele. O seu ministério não depende do seu amado. E um dia vai ser você e outro dia vai ser ele no púlpito. Então eu aprendi que para eu ser plena no Senhor e florida do meu ministério, eu precisaria primeiro estar enraizada no que Jesus tinha para mim, no que Jesus tinha para os meus dons, para os meus talentos, para que posteriormente a isso, eu pudesse ser conectada com uma pessoa que seria um encaixe perfeito do meu chamado, do meu propósito e eu na vida dele. Mas eu não podia ficar dependente do Senhor, eu só vou ser feliz, eu vou ficar aqui nesse ministério aqui, fazendo qualquer coisa com coisa nenhuma, só ocupando espaço, porque o meu propósito mesmo só vai começar no dia que eu for, gente, no dia que eu for casada. Eu lembro perfeitamente que uma vez eu não quis, eu fui cogitada a ser líder de jovens e eu era solteira. E teoricamente não dizem em algumas igrejas ainda que não pode líder de jovens ser solteiro. Só que dentro dos trâmites da igreja, né, do quadrado da igreja, eu era a única pessoa que tinha condições de ser líder de jovens. E aí na reunião, alguém virou e falou assim, mas ela não pode porque ela é solteira. E aí levantaram um casal de jovens, 2 casais de jovens, para poder ser líderes. E eu fiquei como a quinta, né? Era uma equipe de 5 pessoas, 2 casais de jovens e eu a avulsa da vida. E acabou que todas as ideias que o Ministério de Jovens teve no tempo que nós estivemos como uma equipe de liderança foi vindo daquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Então, por ser solteira, eu não assumi interinamente o Ministério de Jovens. Eles colocaram 2 casais para poder estar na frente. Mas muitas vezes os casais vinham até a mim e perguntavam, Ju, que tal a gente fazer isso? Ju, por que a gente não faz isso? Porque eu tava mais tempo, eu tinha mais maturidade. Os jovens tinham uma troca mais frequente comigo. Então eu era a porta-voz dos jovens, né? E ali o Senhor falou comigo assim, tudo bem, é um preconceito que a igreja tem. Respeita esse preconceito, mas você entende que você já está exercendo a posição de liderança. E não depende do seu marido. E foi muito importante pra mim aquele tempo, não foi um tempo muito extenso na liderança de jovens junto com aquela equipe, mas foi muito importante pra mim porque eu entendi, Deus provou na minha cara assim, ó, tipo assim, para de ficar esperando que você só vai ser competente pra cumprir um cargo ou uma função somente quando você estiver acompanhada. Olha o que eu já fiz na sua vida, olha o que eu já te levantei. E aí foi muito importante pra mim esse tempo que eu estive ali, porque eu aprendi na prática que Deus, ele usa quem ele quer, estando você solteira, estando você casada e falando com solteiras, estando solteira, o Senhor faz.
Então, se ele quer te levantar como líder de célula, vai ser muito bacana você estar com seu esposo um dia. Vai ser muito bacana. Mas entenda também que enquanto solteira, você vai ter uma experiência tão maravilhosa com Jesus, sendo 100% dependente dele, que quando você for cumprir um propósito de vida com seu amado, você vai estar muito madura, porque Deus já está te preparando para algo que você vai fazer a dois. Você vai ter errado erros que, quando acompanhada com seu amado, você vai falar com ele assim: não, esse erro que eu já caí uma vez, eu não quero cair de novo não. Vamos por outro caminho, porque Deus está forjando e nos amadurecendo o tempo todo. Então, florescer no ministério remete muito sobre isso, de você viver a plenitude do Senhor e estar se permitindo ser preparada por Ele, para a glória dEle, para quando você for cumprir um propósito junto com o seu amado, você já tenha muitas bagagens e crê também que o Senhor tem preparado o seu amado, aonde quer que ele esteja, para viver os processos dele. Deseje, inclusive, que o seu amado esteja vivendo processos sem você. Deseje. Gente, isso é maravilhoso demais. Às vezes eu falo: Senhor, que meu amado esteja vivendo processos com o Senhor, processos de ver os pecados dele sendo expostos e tendo o Senhor ali, curando os pecados dele, para que ele veja Jesus com os olhos que ele precisa, como homem, como sacerdote do lar, viver experiências. Então, creia que do outro lado o Senhor também está moldando alguém para você. Outra área que nós devemos florescer enquanto esperamos no Senhor é apaixonar pelo nosso biotipo. Meninas e mulheres vivem constantemente, infelizmente, a crise existencial em relação aos complexos de baixa autoestima referente ao nosso corpo. Muitas de nós temos vergonha de ficarmos nus na frente dos nossos possíveis amados, ficamos desesperadas só de cogitar, né, ter um momento de intimidade com o amado, por conta de uma gordurinha aqui, por conta de falta, né, de gordurinha, por conta você talvez seja muito magra, ou você talvez seja muito gordinho, como eu sou gordinha. Talvez você tenha um defeito, alguma cicatriz, que você fica assim: ai, vou ter que aparecer assim pra essa pessoa. O casamento é intimidade 100%, né? E o símbolo dessa intimidade é a nudez. E a vergonha é porque existe alguma coisa que ainda não foi tratada. Então, enquanto nós esperamos, é o tempo de você se apaixonar pelo seu biotipo. Não se sentir assim: não buscar a perfeição, né? Eu só quero casar. Eu muitas vezes pensava isso: Deus, eu só quero casar no dia que eu tiver emagrecido, no dia que eu tiver, sei lá, colocado peito, no dia que eu tiver feito cirurgias pós-bariátrica, porque eu sou bariatricada. Então, eu cogitava a ideia de só me casar no dia que eu tivesse assim, sabe, toda perfeita. E aí o Senhor me submeteu ao processo de me apaixonar pelo meu próprio corpo, de me ensinar a me apaixonar pelo meu biotipo, para que quando eu me casasse, eu não me sentisse seguro. Se nós tivéssemos dimensão da quantidade de mulheres que, casadas, sentem-se vergonha dos seus maridos, né, por conta dos seus corpos, e o quanto isso compromete o casamento, quanto isso compromete o sexo, quanto isso compromete a ligação do casal, nós estaríamos desesperadas no Senhor, buscando nele cura para o nosso biotipo, para os nossos complexos de baixa autoestima, para aceitar nossas cicatrizes, para aceitar as nossas gordurinhas, ou para aceitar os nossos biotipos mais magrinhos, porque isso prejudica. E enquanto nós estamos esperando, já que não está fazendo nada mesmo, estou brincando, que a gente está fazendo muita coisa, né? Mas enquanto nós estamos esperando, inclua esse processo de florescimento no seu processo de florescimento, amar o seu corpo, entender que por mais que você tenha, né, algumas limitações no seu corpo, eu amo muito que, quando Salomão, ele elogia a Sulamita, né, faz aqueles elogios malucos para aquele tempo. Uma vez eu perguntei pro Senhor: Deus, qual era o biotipo da Sulamita? Porque quando você vai no Google, a Sulamita é uma mulher bonita, morena, do cabelo longo, mas qual era o biotipo daquela época? A gente sabe que o padrão de beleza, ele muda de tempos em tempos, então pode ser que naquela época, o padrão de beleza da Sulamita era um padrão mais gordinho, ou um padrão mais magrinho. Mas, independente de qual era o padrão de beleza daquela época, o que ele via nela, independente se ela era isso ou aquilo, era o que os olhos dele declaravam, apaixonados por Sulamita. Então eu sempre falava com o Senhor: Deus, eu tenho certeza que nesse mundo, nessa cidade que eu tô inserida, existe alguém que gosta de alguém gordinho assim como eu. Porque às vezes a gente quer se enquadrar a um padrão de um cara que não é o cara que Deus quer pra sua vida. Você quer se enquadrar dentro de um padrão de beleza ou de perfeição, que às vezes o cara que vai gostar de você vai falar assim: poxa, mas eu nem queria que isso tudo. Uma vez eu fiz bariátrica, né? E eu fiz algumas cirurgias plásticas de reparadora, porque quando a gente faz bariátrica, emagrece muito, a gente fica com as pelanquinhas ali. E aí eu fiz algumas cirurgias bariátricas. E aí eu era doida pra colocar peito, porque meu peito, papo de mulher, né? E aí eu tava conversando com um amigo meu, ele falou assim: nossa, mas eu não vejo graça nenhuma em silicone. Eu, quê? Eu achava que todo homem queria uma mulher siliconada, que todo homem, ele, não. Eu não acho graça nenhuma. Pra mim, a mulher tem que ser natural. Olha, então tem os biotipos que essa neura fica na cabeça da gente. Então o homem que vai gostar de você, olha por isso também: Senhor, me faça sentir segura diante dos olhos do meu amado, para que na hora que ele me olhar, eu me sinta assim: nossa, como eu sou bonita. Aquelas marquinhas, aquelas gordurinhas que a gente tem, tipo, vai virar nada com coisa nenhuma, porque ele vai te amar com isso. E isso que é importante, que é relevante pra você,
que é o sufoco da nossa vida, né? Vai ser tão natural pra ele que vai ser natural pra gente. Mas só vai ser natural pra gente se nesse processo de espera a gente já submeter a Deus essa oração. Me ensina a me apaixonar pelo meu corpo. Viva esse florescimento apaixonando-se pelo seu biotipo, reconhecendo quem você é. Eu sou alta, gente. E além de ser alta, eu sou larga também. E além de ser larga, eu tenho uns quilinhos a mais. Então, eu tô toda fora do padrão da sociedade, da beleza, da mulher brasileira, né? Eu tô toda fora. Então, eu tive que entender. Eu falei, caramba, Deus não errou quando ele me fez alta, larga e agora acima do peso. Luto, né, com os meus processos pra emagrecer. Eu tenho meus processos que também foram doentes e hoje o Senhor tem ali florido o meu processo de emagrecimento. Mas, tudo isso veio nesse processo enquanto eu espero. Deus revelou que meu processo pela busca do corpo era desenfreado e era um pecado. E ele falou, você pode até conquistar, né, o que você quer conquistar. Realmente eu quero que você tenha uma vida de atividade física, de alimentação saudável, mas espera aí, que você está vivendo esse processo de forma errada. E aí Deus começa a me florescer nesse processo de aprender e reaprender a amar o meu próprio corpo enquanto eu esperava. Por isso que eu coloquei isso aqui, porque é o que me floresceu e eu quero passar para outras pessoas. E aí, nós estamos chegando no fim. Enquanto você espera, floresça nos processos de procurar e achar a sua melhor versão. Tem uma melhor versão aí dentro. Às vezes, com todos os seus traços de temperamento desajustados, tem uma versão sua aí dentro. Então, minha querida, viva o seu processo de florescimento buscando no Senhor qual é a sua melhor versão. E eu quero te dizer algo que talvez mude a sua vida, porque mudou a minha vida. Não tem como você viver o seu processo de hoje vestindo a roupa que você tinha 15 anos de idade. Não tem como você ser uma mulher que Deus quer que você seja hoje, preparada para um casamento, para um relacionamento, sendo a menininha de 15 anos atrás. Talvez a menina que tá ouvindo isso hoje, né, tem seus 16 anos, meus 15 anos foi ano passado para você também, querida. Não tem como. A cada fase da nossa vida, a nossa estrutura precisa, a nossa estrutura de versão precisa ser melhorada. Então, o processo de esperar no Senhor é que Deus nos torne melhores. Às vezes você olha pra trás e vai ver uma versão sua mais alegre, mais feliz, e hoje você tá infeliz, rixosa. É melhor versão. Os processos com o Senhor nos tornam mulheres melhores. No meio do meu caminho eu me perdi muitas vezes. E eu olhava pro espelho e falava, Deus, eu não me reconheço em quem eu sou. Eu tô nervosa, eu tô rixosa, eu tô desesperada, eu não tenho alegria, eu não tenho bom ânimo como antes. Senhor, tem alguma coisa de errado. E aí o Senhor me submergia a processos de encontrar a minha melhor versão, não imatura, não infantil como era quando eu não tinha responsabilidade nenhuma, né? Agora eu sou uma mulher com responsabilidade, mas existe uma essência de uma melhor versão que precisa ser nutrida pelo Senhor continuamente dentro de nós. E muitas vezes os problemas da vida, os conflitos da vida sucumbem, desaparece essa melhor versão que nós somos e que nós temos guardado dentro de nós. Então buscar enquanto nós esperamos esse processo contínuo de me descobrir em uma versão madura, marcada por algumas coisas na vida, mas não deixando uma melhor versão minha ser desaparecida na minha história, é um processo que nós devemos aprender enquanto nós esperamos. Assim, enquanto casadas, nós também vamos precisar buscar constantemente a nossa melhor versão. Outra área que nós devemos florescer enquanto nós esperamos é romper com os padrões comportamentais cíclicos, principalmente os ciclos familiares. Talvez você seja igual a sua mãe, mas não vê. Aquilo que a sua mãe te irrita é exatamente o que você é. Enquanto você espera, enquanto eu esperei, enquanto nós esperamos, nós devemos pedir ao Senhor para que nomeie, para que dê um xizinho, sabe? Em todos esses, evidencie, dê um destaque em todos esses padrões comportamentais, para que nós possamos romper os ciclos, esses ciclos repetitivos, que fazem a gente cometer os mesmos erros, ter os mesmos comportamentos. Você sabe que é um comportamento que toda vez que você faz, você, nossa, se arrepende, mas você está sempre cometendo os mesmos comportamentos. Eu tinha vários, né, não só, mas vários comportamentos que eram cíclicos da minha mãe. Eu repetia na minha vida os comportamentos que a minha mãe tinha com o meu pai. Eu amo a minha mãe, claro, lógico, óbvio. Ela é, assim, uma inspiração pra mim, só que ela é humana. E por ser humana, ela erra muito. E a minha mãe, ela tinha uns comportamentos com o meu pai que não coincidiam com os comportamentos que Deus queria que as mulheres da Bíblia fossem. E aí, quando Deus começou a me tratar sobre, né, a identidade de mulher, a primeira coisa que eu vi foi, nossa, como eu tenho traços que se assemelham da minha mãe. Então, até então, eu repetia os comportamentos dela porque eu achava bacana. Tipo assim, ela é a minha influência de mulher, primeira influência de mulher. Só que eu fui vendo que essa primeira influência de mulher que a minha mãe tinha herdado da mãe dela, e a mãe dela da minha bisavó, e afim, né, esse trem geracional, eram traços de comportamentos que não eram a vontade do Senhor. Então a minha mãe não quebrou esses ciclos, ela foi cristã durante a vida dela toda, é cristã durante a vida dela toda, ela não quebrou esse ciclo da minha avó, ela levou pro casamento dela, eu tava levando pra minha vida, mas aí veio a palavra do Senhor e não, a partir de agora, esse ciclo comportamental quebra em você, pra você não passar pelas suas filhas. Então eu fui viver esse processo de entender
que havia alguns comportamentos meus que eu tinha repetido a minha mãe, que eram ciclos geracionais, que também traziam maldições geracionais pra minha vida. Maldição que eu falo, mas tem essa dilema se existe ou não uma maldição hereditária, mas maldição comportamental mesmo. Tipo assim, toda ação tem uma reação, então todo comportamento que você tem vai gerar uma consequência. Então eu repeti os frutos da minha mãe, eu também estava levando os frutos, as consequências pro meu casamento. Só que existe uma grande diferença entre a geração do meu pai e a geração dos homens de hoje. Meu pai, ele aceita com mais tranquilidade, porque o temperamento dele é mais assim mesmo, ele não liga muito pras coisas, ele aceita algumas coisas da minha mãe que talvez o meu amado não vai aceitar. Então quando minha mãe dá um chilique do nada, no meio do dia, meu pai, tá. Mas se eu talvez fizer isso, dar um chilique no meio do nada, meu amado pega as coisas dele, vai embora e nunca mais volta. Então, não é que eu tenho que viver numa corda bamba, mas vocês conseguem entender que muitas vezes nossos comportamentos, quando você repete um comportamento igual da minha mãe, você não tá repetindo ele com a pessoa que ela tá fazendo, e o resultado pode ser diferente? Então, eu precisei entender, enquanto solteira, que Deus queria também que eu fosse me moldando a imagem e semelhança dele, menos a imagem e semelhança dos padrões comportamentais negativos da minha mãe. Então, tudo que era bom da minha mãe, a minha mãe é uma pessoa assim, uma mãe maravilhosa, é uma esposa, a minha mãe, ela é encorajadora do meu pai. Vai lá, faz, e acontece, vai mesmo, você pode, você consegue, não vai. Ela é alguém que pensa pra ele, vai lá e faz, e etc, etc. A minha mãe é isso. Então, isso eu trouxe pra mim, né, de chegar no meu amado, você vai fazer sim, porque você pode, e pode, porque eu herdei isso dela. Mas uns trem que ela faz, né? Deus foi tratando, foi evidenciando para depois tratar. Florescer enquanto você espera também é um processo de descobrir onde você está se sabotando, se anulando. Qual é a área que você se sabota? Qual é a área que você fala assim, não, isso aqui não é pra mim, não. Enquanto a gente espera, o Senhor também trata as nossas sabotagens. Pra que a gente não tô falando, gente, que a gente vai chegar na vida de casado perfeita. Mas eu tô falando que a gente vai chegar na vida de casado vivendo. E tudo que eu tô falando é vida. É tudo que eu tô falando, tudo é vida. É uma linha contínua. Sabotagem é algo que muitas vezes nos impede de florescer enquanto solteiras, conquistar um bom emprego, conquistar uma boa faculdade. Essas palavras de não consigo, não posso, não vou, não quero, o outro é melhor do que eu, essas palavras precisam começar a ter novas direções, diretrizes na nossa vida. Então, sabotagem é algo que faz com que você às vezes nem saia do lugar. Você quer ter uma história, mas não consegue sair de casa para ser conquistada por ninguém. Tá cheia de traumas porque você se sabota, porque eu fui ferida. Porque eu fui traída também, e eu me sabotava. Se eu fui traída uma vez, eu vou ser traída todas as vezes. Se eu fui traída 10 vezes, eu vou ser traída a 11ª. Palavras de sabotagem. Eu sempre falava isso, Deus, todos os meus relacionamentos deram errado, então o na sua presença também vai dar. Era uma palavra que eu me sabotava, então eu me fechava dentro de uma outra. E aí o Senhor falou comigo assim, vai. Palavra de sabotagem. Eu tive que ser tratada nesse processo. Tá chegando no final, viu, gente? 19ª é a área que nós devemos florescer, é perder o medo de tentar de novo. A vida de solteira é uma vida que vai fazer com que na linha contínua a gente erre e acerte muitas vezes, que a gente necessite começar e recomeçar muitas vezes. E enquanto casadas, nós vamos precisar talvez recomeçar o nosso casamento todos os dias. Então treina para ser alguém imparável, uma mulher que não para, é aquela mulher que tenta de novo várias vezes. O seu casamento vai precisar de muitas tentativas. Então se você quer ser alguém que, eu me frustrei uma vez e não vou conseguir de novo, no casamento, se você pensar esse pensamento, talvez você perca o seu casamento no primeiro ano. Então a mulher solteira, ela tá vivendo uma vida, tendo todas as digitais do Senhor, te preparando para as próximas temporadas de toda a sua história. E o começo, o recomeço, o tentar de novo, é uma habilidade que as mulheres do Senhor precisam ter. É por isso que as mulheres do Senhor precisam se tornar imparáveis. Nada te para, nem o erro, nem a frustração, nem o fracasso, nem o prejuízo, nem a queda, nem a falência pode nos parar. Essa é uma habilidade que nós não nascemos com ela. Algumas pessoas até nascem, mas eu acho que boa parte das mulheres não nasce com a habilidade de tentar de novo. Mas nós precisamos aprender, enquanto solteiras, essa habilidade de tentar de novo. Porque o casamento, ele é um convite, é uma tentativa todos os dias, contínua. E por fim, enquanto você floresça, organiza as suas bagunças. Deixa eu te dizer, fazer uma pergunta. Cabe uma nova pessoa, uma nova rotina na sua vida? Cabe alguém dentro da sua bagunça de vida? Esse monte de coisa que você começou a fazer e não terminou, esse monte de caixinha aberta na sua história, cabe alguém aí dentro? Cabe uma nova família? Porque ele não vai vir sozinho, ele vai vir com a mãe, com o pai, com o cachorro, com o periquito. Cabe mais gente na sua história? Na sua rotina, cabe alguém? Cabe alguém na sua agenda? Cabe alguém aí na sua história? No meio dessa bagunça toda? Organize essas bagunças, amada. Essa é uma das partes, assim, imprescindíveis que o Senhor começou a falar comigo, principalmente nos últimos tempos que eu gravo esse vídeo agora. Arruma suas bagunças. O novo não pode levar bagunças, porque o novo não cabe. Pense na sua vida como uma gaveta de calcinha.
papelaria. Melhor, né? Pense na sua vida como uma gaveta que você coloca suas canetas, que você coloca seus post-it, que você coloca algum livro que você leu lá em 2015. Cabe mais alguma coisa dentro dessa gaveta? Às vezes tem na sua gaveta uma caneta, aquelas canetas de cheirinho que a gente escrevia na adolescência. A gente precisa arrumar essa gaveta. A gente precisa liberar espaço para a vida da gente. É como um telefone com uma memória cheia de fotos. Como que a gente registra novos momentos na memória do nosso telefone? Está cheio de fotos. Precisa fazer um download. Precisa apagar alguns prints que você não usa mais, uns vídeos que você recebeu e você não precisa guardar mais na galeria do seu telefone. A gente precisa fazer essa organização para o novo de Deus entrar nas nossas vidas. Então, muito dos nossos erros enquanto solteiras é querer casar, é querer encontrar alguém, mas quando você olha para sua vida, agiliza. Não é para você olhar para sua bagunça e torna-se impossível me casar daqui 2 anos, 5 anos, 20 anos, 3 décadas, porque é muita bagunça. Não, você vai pegar um papel, vai anotar todas as suas desorganizações, tudo aquilo que você começou a fazer e não terminou, e apresenta pro Senhor. Deus, o que é que ainda coincide com a temporada final? O que eu preciso jogar fora? Às vezes você tem uma tarefa, uma atividade pra fazer, e nem Deus, minha filha, isso era pra você ter feito lá em 2020, corta isso da sua lista. E organiza a sua vida na ótica de Cristo. Deixa Jesus falar, olha, vai lá e organiza isso, vai lá e faz isso, paga tal conta, conquiste tal coisa, faça tal curso. Filha, a vida tá acontecendo. Lembra que a vida de solteira não é uma vida pacatinha, parada, é uma vida movida. A nossa vida tá o tempo todo movendo. E organize para o novo. Organizar para o novo, em outras palavras, é arrume as suas bagunças. Aquilo que é antigo, aquilo que já não faz parte mais da sua vida, que não deve fazer mais parte do seu guarda-roupa, comece a jogar fora, comece a projetar um novo tempo do Senhor, organizando a sua rotina, organizando a sua agenda, porque quando vier uma pessoa nova, ele vem para a sua vida e você também vai para a vida dele. Imagina você ir para uma nova temporada da sua história carregando uma bolsinha mequetrefe. Organizar a nossa vida é direcionamento do Senhor, é abrir espaço para o novo, e isso diz muito sobre estarmos não preparadas, mas estarmos floridas para florescer em outra estação, em outra temporada das nossas vidas. No mais, florescer enquanto esperamos é viver processos de identidade no Senhor. É deixar o Senhor nos tornar autênticas, curadas, livres, resolvidas, com vários outros dilemas que nós vamos viver na próxima temporada das nossas histórias, mas vivendo uma vida que glorifica o Senhor. Nós nascemos para a glória de Deus. Nesses processos todos, nós vamos olhar para trás e vamos enxergar Jesus montando um quebra-cabeça, vamos enxergar o jardineiro cuidando das nossas coisas que estavam feias, sem cor, nos trazendo vidas, porque nós vamos atrair alguém que vai se encantar não somente pelo nosso estético, como Salomão se encantou por Sulamita, mas pela essência que nós carregamos, por uma vida alegre, por você sendo relevante na sociedade, servindo a igreja com excelência, leve, livre, solta, bonita, se arrumando lindamente, cuidando da sua aparência, cuidando da sua aparência externa, cuidando da sua família, florescendo na sua família, honrando os seus pais, porque isso é mandamento com promessa, para que você tenha uma vida longa, uma vida plena. Isso é florescer enquanto espera. Então esse papo de que, ai, que tristeza esperar no Senhor, ai, que tempo demorado, pra você parar pra pensar, você tem até pouco tempo para viver tanto florescimento na presença do Senhor Jesus. E florescer na presença do Senhor enquanto espera é um processo contínuo. É vida na vida, é viver a sua vida de forma natural, normal, colocando assim umas pintadinhas gourmets da presença do Senhor Jesus. Esse Deus que te sopra de lá pra cá. E aí quando a pessoa do Senhor Jesus chegar para as nossas vidas, vai ser uma continuidade daquilo que já está florido, daquilo que já está florescido. E você vai entender também, quando você estiver toda florida, quem são as pessoas tóxicas. E aí você vai falar assim, que essa pessoa não coincide com o meu processo de espera, não. Essa pessoa está criticando aquilo que Jesus me empoderou. Isso aqui é agente tóxico. Pode ir embora, querido, porque eu espero alguém. Você atrai aquilo que você é. É muito clichê isso, mas é muito real. Então nós vamos ser atraídas por uma pessoa que vai gostar daquilo que Jesus fez. Não vai te criticar, não vai te defraudar, não vai te abusar, não vai querer que você corte as flores que o Senhor plantou no seu jardim. Ele vai ficar assim louco, encantadaço. Meu Deus, esse jardim é lindo demais. Florescer enquanto esperamos é algo divino. Eu sempre pensei que eu gravaria esse vídeo só quando eu estivesse casada, só quando eu tivesse autoridade no assunto. Mas eu quero finalizar dizendo que gravar esse vídeo é um presente do Senhor pra mim. Eu nunca imaginei que um dia eu poderia falar do processo de espera com tantas flores na minha alma. E não tem mérito nenhum meu nisso. Tudo foi Jesus que enxugou minhas lágrimas, que entrou no meu quarto, que invadiu a cena, me viu fazendo a minha cama na sepultura e foi lá. O meu amigo Jesus sempre chegou no momento certo. E eu gravo esse vídeo com a certeza de que será uma sementinha plantada no YouTube e deixar com que o Senhor leve para pessoas. Eu sei que ficou longo, eu até pensei em dividir em 3 partes, 5 partes, até pensei em ser resumido, mas tinha que ser tudo que está falado. Eu derramo aos pés do Senhor, os meus pés. Eu derramo aos pés do Senhor Jesus esse processo de florescer enquanto eu espero, glorificando o Senhor por tudo, entendendo quão necessário foi. Eu tenho muito ainda que viver, eu tenho muito que ser tratado por meus temperamentos. Eu ainda sou uma improvável florescendo em terra
era seca, mas eu olho para trás e eu compreendo que eu já não estou onde eu estive, que eu já não sento nas rodas que um dia eu sentei, que eu não estou presa nos pecados que um dia me dominaram, que eu não tenho mais as vestes de noiva suja que um dia o mundo me manchou, que eu me manchei com coisas ilícitas lá fora. E tudo isso o Senhor me fez florescer enquanto eu esperava. Quando eu comecei a esperar, eu não era cristã, eu não era batizada, eu não era líder de ministério, eu não tinha propósito definido, eu não tinha chamado, eu não sabia qual eram meus dons, quais os meus talentos, e hoje eu estou aqui florescendo para a glória de Deus. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é devido ao nome de Jesus na minha história. É o Senhor sendo jardineiro fiel, todos os dias como regador, regando a plantinha que eu sou, a florzinha que eu sou. Eu falo que eu amo girassol, então eu sou um girassolzinho na presença do Senhor, porque Ele me fez com uma identidade firmada nele. Até pouco tempo atrás, nem eu sabia qual era a flor que eu gostava. Pra mim, eu nem gostava de flor, preferia as flores de plástico, mas hoje eu entendo a beleza da natureza e eu contemplo o Senhor em todos os detalhes. Então eu gravo esse vídeo para as minhas irmãs, em Tito fala para que nós possamos encorajar as irmãs mais novas e também as mais velhas e deixar com que o Senhor fale ao seu coração através desse processo de espera. O vídeo não tinha como ser curto porque o processo é muito longo e contínuo. Então que o Senhor te floresça, que você abra espaço para que o jardineiro fiel entre na sua história, que por mais difícil que sejam alguns processos de cura, por mais doloroso e também demorado que seja alguns processos que você vai viver, como vai ser o de deixar ir, o de se resolver com o seu passado, mas que não recue, não regrida, não chute o balde, ou se chutar, busque ele no dia seguinte, no momento seguinte, mas entenda que o Deus que te floresce, ele vai te colocar em um jardim que você vai ser destacada, não dentro de uma cúpula, né, para ser somente um objeto de observação. Você é uma flor que foi chamada para dar flores, frutos e essência. De você vai sair perfume, e esse perfume vai atrair alguém que vai gostar de você do jeito que você é, às vezes mais caladinho ou mais falante, com o seu biotipo do jeito que você é, e segura nos seus processos com Cristo. Amada, ficamos por aqui e até os próximos vídeos.